Sob o solo congelado da região mais ao norte da Finlândia, encontra-se uma descoberta com potencial para mudar o futuro do mundo, desde a energia nuclear até os carros elétricos. Esses minerais fazem parecer que um futuro de ficção científica está logo ali na esquina. Mas, como sempre, não é tão simples assim. Vamos entender o porquê. Lá no alto do mapa fica a região chamada Lapônia, uma terra com apenas uma cadeira para cada 2 pessoas. Então alguém tem que sentar no colo de alguém. Não, eu inventei isso. É um canto remoto e coberto de neve da Finlândia, onde as renas superam em número os habitantes. Aqui o céu noturno brilha com a aurora boreal quase 200 vezes por ano. Ah, e o Papai Noel tem uma casa na região. Em 1985, a Finlândia declarou que o Papai Noel vive em Rovaniemi, uma cidade logo ao sul do Círculo Polar Ártico, na Lapônia. Foi até construída a Vila do Papai Noel, onde os visitantes podem se encontrar com ele. Você pode cruzar a linha do Círculo Polar Ártico e ver o correio principal dele, que recebe centenas de milhares de cartas de crianças do mundo todo todos os anos. Então dá para dizer que a maioria das pessoas conhece esse lugar por causa da oficina do Papai Noel, e não por notícias científicas. Mas bem abaixo do gelo e das florestas de pinheiros fica o depósito de Sokli. É um enorme sítio geológico mineral que vem sendo estudado há décadas. Ele era conhecido principalmente por suas reservas de ferro e fosfato. Usamos o ferro para fabricar praticamente tudo, enquanto o fosfato acaba em sua maioria sendo transformado em fertilizante para o cultivo de alimentos. No entanto, recentemente levantamentos revelaram a presença de elementos de terras raras, nióbio e vestígios de metais radioativos como o tório e urânio. A possibilidade de haver tório foi o que deixou os meios de comunicação empolgados. O tório é um metal naturalmente presente na crosta terrestre e levemente radioativo. Ele é muito mais comum do que o urânio. Na verdade, é cerca de 3 a 4 vezes mais abundante. Os cientistas o adoram porque o tório pode ser transformado em combustível nuclear com um rendimento energético enorme. Um pedaço de tório do tamanho de uma bola de golfe poderia, em teoria, gerar tanta energia quanto várias toneladas de carvão. Ele também traz algumas vantagens importantes. Os reatores de tório produziriam menos resíduos, o que significa que o tório é muito mais fácil de conter e mais seguro de usar. E ainda tem uma curiosidade interessante. O tório já foi usado em antigos mantos de lampiões a gás, porque ele brilha quando aquecido. E não é só isso. O depósito de Sokli também contém outros minerais raros que são essenciais para a fabricação de ímãs usados em turbinas eólicas, carros elétricos e até no seu smartphone. Com o investimento certo, esse único depósito poderia ajudar a Europa a construir milhares de novas turbinas eólicas ou alimentar milhões de baterias de carros elétricos. Então, a Finlândia e o planeta inteiro acabaram de ganhar na loteria geológica? Bem, sim e não. Atualmente, as usinas nucleares não funcionam com tório, elas funcionam com urânio, o combustível confiável que vem abastecendo reatores há décadas. Todo o sistema, desde a mineração até o design dos reatores e o tratamento dos resíduos, foi desenvolvido em torno do urânio. Ele já fornece cerca de 10% da eletricidade mundial. Na verdade, em alguns países, como a França, é a principal fonte. Funciona, abastece milhões de lares e a indústria sabe exatamente como lidar com ele. O tório não segue as mesmas regras. Ele não é físsil, o que significa que não pode se dividir e liberar energia por conta própria. Em outras palavras, ele precisa de uma ajudinha para se tornar útil. Você não pode simplesmente colocá-lo em um reator comum e esperar que a mágica aconteça. Seria como tentar carregar um Tesla despejando gasolina no tanque. Para fazer o tório funcionar, seriam necessários tipos diferentes de reatores e um sistema capaz de sustentá-los. Algo caro, experimental e ainda longe de estar pronto para uso em larga escala. Então sim, o tório de Sokli parece impressionante, brilha cheio de promessas, mas por enquanto ele continua debaixo da terra, aguardando futuras tecnologias e investimentos. E quanto aos outros elementos de terras raras? Neodímio e praseodímio podem ser difíceis de pronunciar, mas hoje estão escondidos em praticamente tudo, dos fones de ouvido às enormes máquinas de ressonância magnética nos hospitais. Eles movimentam os motores dos carros elétricos e ajudam as gigantes turbinas eólicas a girar. Em resumo, estão em toda parte. E então há o nióbio. Esse metal torna o aço ainda mais resistente. Basta adicionar um pouco de nióbio e, de repente, você tem ligas mais fortes e leves usadas em pontes e até em foguetes. Hoje, a Europa importa quase todo o seu nióbio, principalmente do Brasil.
Se o depósito de Sokli fosse desenvolvido, a Finlândia poderia oferecer à Europa uma fonte própria desse recurso. No entanto, novamente, a situação é complicada. Como mencionei, a Lapônia é um dos lugares mais bonitos de todo o planeta. É uma das últimas grandes áreas selvagens da Europa, onde florestas de pinheiros se estendem por quilômetros. E extrair todos esses materiais não seria algo sem consequências. Uma mineração nessa escala poderia destruir a paisagem, deixar o Papai Noel irritado ou colocar em risco os delicados ecossistemas do Ártico. Afinal, estamos falando de elementos radioativos. Mas não se trata apenas da natureza. Comunidades indígenas Sami vivem na Lapônia, portanto elas também têm voz sobre o que acontece ali. É uma situação delicada que depende de mais pesquisas e avanços tecnológicos. Até lá, quais seriam outros lugares sensíveis que podem esconder tório? O tório não é tão difícil de encontrar. Ele está escondido em areias de praia e em depósitos nas montanhas. Mas o lugar mais incrível para obtê-lo seria a Lua. Lá, na década de 1990, a sonda Lunar Prospector da NASA mapeou a superfície lunar e identificou áreas com concentrações incomuns de tório. Agora, isso sim é um bom incentivo para acelerar as futuras missões lunares, especialmente porque o nosso satélite provavelmente também abriga elementos como o hélio 3, que são incrivelmente raros aqui na Terra. Minerar a Lua pode ser uma solução perfeita. As grandes empresas certamente teriam bem menos concorrência. Mas claro, esse seria um desafio e tanto para a humanidade, já que a Lua não tem atmosfera, o que a deixa exposta à radiação e a variações extremas de temperatura. Então, veremos o que o futuro reserva. Enquanto isso, vamos voltar à Terra para outra descoberta aparentemente sem relação, mas igualmente surpreendente. Ao descer até os fundos oceânicos, os cientistas encontraram algo inesperado. Durante explorações nas planícies abissais do Pacífico, foram descobertos nódulos polimetálicos, pequenas pedras do tamanho de batatas ricas em metais importantes para a fabricação de baterias. Mas a parte mais interessante é que esses nódulos pareciam estar liberando oxigênio na água. Os cientistas chamaram esse fenômeno de oxigênio escuro. Normalmente, o oxigênio vem da fotossíntese, que precisa da luz do sol para alcançar plantas, algas ou bactérias. Mas lá embaixo, na escuridão total, não há luz solar. A ideia é que essas rochas funcionem como pequenas baterias. Suas superfícies podem gerar correntes elétricas minúsculas e dividir a água em hidrogênio e oxigênio. Basicamente, essas rochas podem estar respirando oxigênio sozinhas, em silêncio. Se isso for verdade, pode mudar completamente a forma como entendemos a vida nas profundezas do oceano. Algumas criaturas talvez não dependam apenas das fontes hidrotermais ou dos restos de alimento que caem das camadas superiores. Elas podem estar recebendo um reforço secreto de oxigênio vindo das próprias rochas. As pesquisas ainda são recentes, e alguns cientistas afirmam que esse oxigênio pode estar contaminado ou ser apenas uma quantidade pequena demais para ter importância. Mas, se for real, isso significa que a vida nas profundezas do oceano pode ter uma fonte secreta de oxigênio que nunca imaginamos existir. Assustador, misterioso e ao mesmo tempo fascinante. Isso também nos faz pensar sobre a vida em outros planetas. Se rochas na Terra podem produzir oxigênio na escuridão total, talvez oceanos extraterrestres em luas como Europa ou Encélado também possam. O universo pode estar repleto de fábricas secretas de oxigênio, apenas esperando para nos surpreender. Por fim, além do tório, a Finlândia recentemente ganhou destaque com outra descoberta geológica incrível. Cientistas encontraram alguns cristais de zircão que foram levados pelas águas dos rios. E, ao analisá-los mais de perto, perceberam que as assinaturas químicas não correspondiam às rochas locais. Em vez disso, elas levavam de volta à Groenlândia. Isso sugere que a parte da base antiga da Escandinávia pode, na verdade, ter vindo de lá. Em termos simples, é possível que a Escandinávia tenha se separado da Groenlândia e derivado pelo oceano bilhões de anos atrás. Essa conexão inesperada torna a paisagem nórdica muito mais antiga e interessante do que se imaginava. Se o depósito de Sokli poderá ou não abastecer o futuro com energia infinita, ainda veremos. A cada dia surge uma nova descoberta que desperta conversas e nos faz aprender algo novo. Quem sabe quais tecnologias ou recursos ocultos a próxima década vai revelar. Agora, com licença, já que descobri o endereço dele, preciso escrever uma carta para o Papai Noel. Ainda estou tentando sair da lista dos travessos. Ei, uma pergunta rápida.
Quantos continentes existem? 7? Talvez 5? Não existe resposta correta. De acordo com diferentes abordagens, o intervalo varia entre 4 e 7. Mas, na verdade, podem ser até 8. É bem provável que um continente perdido tenha sido descoberto recentemente entre a Groenlândia e o Canadá. Essa nova descoberta de continente também pode ser a chave para entendermos como os microcontinentes se formam. O que tudo isso significa? E por que essa massa de terra escondida perto da Groenlândia é tão importante? Agora, se você é como eu, e se for, então somos dois, quando ouve a palavra continente, provavelmente pense em terras como a Europa ou a África, lugares acima da água onde as pessoas vivem. Mas, na ciência, um continente não tem a ver com estar acima do nível do mar. Tem a ver com do que a Terra é feita. A camada externa da Terra, chamada de crosta, existe em dois tipos principais, continental e oceânica. A crosta continental é mais espessa, mais leve e composta por diferentes tipos de rocha, como o granito. Já a crosta oceânica é mais fina, mais pesada e feita principalmente de rocha vulcânica escura. Agora, a descoberta sobre o Estreito de Davis, entre a Groenlândia e o Canadá, parece ser um pedaço de massa continental, mesmo estando debaixo do oceano. Os cientistas chamam isso de proto-microcontinente, porque começou a se separar de um terreno maior há milhões de anos, mas nunca se desprendeu totalmente. À medida que as placas tectônicas se moviam lentamente, a crosta terrestre nessa região foi se esticando e rachando. Um pedaço começou a se separar, mas por algum motivo o processo parou. Ele não se afastou como um continente completo, ele também não afundou como a crosta oceânica. Em vez disso, ficou ali mesmo, flutuando sob as ondas durante todo esse tempo. Isso o torna diferente dos verdadeiros microcontinentes, como a Zelândia, que se desprenderam completamente e agora existem como blocos tectônicos separados. A Zelândia é um microcontinente submerso próximo à Nova Zelândia. Cerca de 94% dela está debaixo d'água, mas como é formada por crosta continental, muitos geólogos dizem que ela se qualifica como o 8º continente da Terra. No entanto, a Zelândia ainda é motivo de debate, porque é grande demais para ser um microcontinente, e não existe um órgão global oficial para definir seu status. Não existe uma organização global como a ONU ou algum tipo de Conselho Internacional de Geologia que possa declarar: olha, isso aqui é um novo continente. Ao contrário de Madagascar, que está totalmente acima do nível do mar e é amplamente aceita pelos geólogos como um exemplo clássico de microcontinente, a Zelândia ainda espera por uma definição adequada. Eu sei que você provavelmente está se perguntando, mas Madagascar não é uma ilha? A resposta simples é que ela é as duas coisas. É a 4ª maior ilha do mundo, completamente cercada por água, mas também é considerada geologicamente um microcontinente, porque se separou do supercontinente Gondwana há cerca de 88 milhões de anos, e é formada por crosta continental, não crosta oceânica. Diferente de ilhas vulcânicas como o Havaí, isso aqui não foi formado só por lava. É realmente um pedaço antigo de crosta continental. Então, Madagascar preenche os dois requisitos: ilha pela geografia, microcontinente pela geologia. E é exatamente por isso que essas descobertas podem ser fascinantes. Assim como Madagascar se destaca acima das ondas, essa massa de terra recém-descoberta sobre o Estreito de Davis se destaca abaixo delas, graças à sua estrutura em comum. O que a faz se destacar é sua espessura fora do comum. A maior parte do fundo do oceano é fina como metal. Isso aqui é mais parecido com argila compactada, em camadas com materiais continentais. Debaixo desse edredom aconchegante, os cientistas descobriram algumas camadas estranhas de rocha. E estranhas porque não estão onde deveriam estar. Essas camadas se comportam mais como os materiais encontrados nos continentes, do que aqueles normalmente vistos nos fundos oceânicos. Há indícios de formações semelhantes ao granito e propriedades magnéticas distintas, o que sugere que esse material é parecido com o que compõe a terra firme. O tamanho também é impressionante. O protomicrocontinente tem cerca de 19 a 24 quilômetros de largura, o que o torna aproximadamente do tamanho de uma cidade média, como a ilha de Manhattan, a 2.000 metros de profundidade. O fato de estar bem embaixo do Estreito de Davis, uma das passagens oceânicas mais largas do mundo, faz dele um dos maiores fragmentos continentais submersos que já encontramos. Segundo os pesquisadores, essa massa de terra começou a se formar entre 58 e 49 milhões de anos atrás, quando a Groenlândia e o Canadá estavam lentamente se separando. Talvez eles simplesmente não estivessem se dando bem. Acontece. À medida que se afastavam, a crosta sobre o Estreito de Davis esticou e uma das principais falhas geológicas se deslocou, mas a separação não se completou.
Cerca de 48 milhões de anos atrás, o processo de separação parou, e o movimento da Groenlândia para longe do Canadá desacelerou drasticamente quando ela mais tarde esbarrou na ilha Ellesmere. É como um carro saindo da estrada e depois voltando para a rodovia. Uma curva que nunca foi completada. Foi basicamente isso que aconteceu. Um pedaço de terra ficou preso no meio desse movimento. Ele não flutuou para o oceano como um novo continente. E também não foi puxado para dentro da terra. Ele simplesmente ficou onde estava, preso debaixo d'água. Mas isso não é tudo. Esse pedaço tem seu próprio sistema de falhas e os cientistas dizem que ele realmente parece uma versão em miniatura da falha de San Andreas, na Califórnia. Agora, uma falha é basicamente uma rachadura na crosta terrestre onde seções de rocha deslizam umas pelas outras. Pense nisso como um lugar onde a superfície da Terra se partiu e tentou deslizar de lado. Na Califórnia, esse movimento ainda acontece hoje e pode causar terremotos. Mas sob o Estreito de Davis, a história é diferente. O movimento começou e de repente parou, como se alguém tivesse apertado pause no meio de uma grande mudança. É um momento congelado do passado do planeta, preservado logo abaixo das ondas. Para os geólogos, isso torna um microcontinente sobre o Estreito de Davis incrivelmente valioso. Esta pausa repentina no movimento ajuda a explicar por que alguns pedaços de terra se separam de forma limpa, enquanto outros se torcem, travam ou desaparecem. Mas isso não é só uma questão acadêmica. Ao estudar como os continentes se separam ou travam, os cientistas podem prever melhor futuras mudanças de terra, linhas de falha e atividade sísmica. E prever terremotos e riscos geológicos pode ser muito valioso para todo mundo. Saber como os microcontinentes se formam pode nos ajudar a antecipar como a superfície do planeta pode mudar ao longo de milhões de anos, o que afeta tudo, desde modelos climáticos até a disponibilidade de recursos. Mas até mesmo o avanço tecnológico necessário para essas descobertas já é extremamente benéfico. As mesmas ferramentas usadas para mapear essa terra escondida são utilizadas na exploração de petróleo, instalação de cabos submarinos, monitoramento climático e até em missões de busca e resgate. Falando em tecnologia, por muito tempo essa massa de terra oculta perto da Groenlândia permaneceu invisível. Há apenas 10 ou 15 anos, o fundo do oceano sobre o Estreito de Davis era basicamente um mistério. É profundo, quase congelado. Obviamente não é o lugar mais fácil de explorar. Mas hoje, graças às ferramentas modernas, a descoberta de um novo continente pode ser apenas uma questão de tempo. Os cientistas finalmente conseguem ver e ouvir o que está acontecendo debaixo de toda aquela água. Primeiro, eles usam a técnica de imagem por reflexão sísmica. Esse é o método em que navios enviam ondas sonoras até o fundo do oceano e registram como elas retornam. Diferentes camadas de rocha refletem os sons de maneiras distintas, o que ajuda a construir uma imagem do que está escondido embaixo. É mais ou menos como os morcegos usam ecos para enxergar no escuro. Satélites também desempenham um papel na coleta de dados gravitacionais. Isso pode parecer estranho, mas diferentes tipos de rochas têm pesos ligeiramente diferentes. Rochas mais pesadas criam uma atração gravitacional mais forte, e os satélites conseguem medir essas pequenas diferenças. Outra ferramenta comumente usada nessas explorações são os sensores subaquáticos, que ficam silenciosos no fundo do mar e escutam vibrações naturais, como mini-terremotos ou deslocamentos de rochas. Essas vibrações ajudam os cientistas a descobrir do que a crosta é feita e qual a sua espessura. Eles são basicamente ouvidos no fundo do oceano. Eles também provavelmente usaram AUVs, ou veículos autônomos subaquáticos, basicamente submarinos robôs que conseguem escanear o fundo do mar em alta resolução, mesmo sob gelo espesso. De qualquer forma, os cientistas estão muito animados, porque essa descoberta de um novo continente é mais do que apenas uma surpresa geológica. É o que eles chamam de laboratório natural. O estudo do microcontinente do Estreito de Davis oferece uma oportunidade rara de entender como microcontinentes se formam, evoluem e às vezes não chegam a se separar completamente. Isso também nos lembra que a crosta terrestre não é tão bem dividida quanto pensávamos. Sob o oceano, pode haver outras massas de terra escondidas perto da Groenlândia ou em outros lugares, quase continentes apenas esperando para serem descobertos. Esse continente perdido do Canadá pode não ter se tornado uma massa de terra completa, mas sua descoberta já está mudando a forma como enxergamos a tectônica de placas. E, graças aos avanços da tecnologia, lugares que antes ignorávamos agora estão revelando segredos sobre o passado profundo do planeta e talvez até sobre seu futuro. Há séculos, cientistas vêm procurando por outra Terra, talvez para encontrar vizinhos cósmicos, ou quem sabe apenas para ter um planeta reserva para uma possível mudança, caso não consigamos dar um jeito neste aqui. Agora, graças ao telescópio espacial James Webb, eles podem finalmente ter um forte candidato. Ele se chama TRAPPIST-1 e está localizado a 40 anos-luz de distância. O 1 orbita uma pequena estrela chamada TRAPPIST-1A.
É um sistema intrigante que possui 7 planetas do tamanho da Terra, todos apelidados com letras de B a H. Embora 40 anos-luz não seja uma distância que possamos alcançar tão cedo, ainda assim é perto. Bom, pelo menos em termos espaciais. Nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Então, comparado a isso, 40 é como dar uma volta no quarteirão. Ou pelo menos será se nossas naves espaciais conseguirem atingir uma velocidade próxima à da luz, igual nos filmes. Lembre-se, um ano-luz não é uma medida de tempo. É a distância que a luz pode percorrer em um ano, o que dá quase 6 trilhões de milhas, ou seja, muitos zeros. Então, multiplica isso por 40 e você chega à localização de TRAPPIST-1. Então, é bom levar um lanche reforçado. É uma anã vermelha, um tipo de estrela que basicamente é uma versão mais fraca e menor do nosso Sol. Ela é só um pouco maior que Júpiter. Entre essa família, a primeira fica no ponto ideal da estrela, a chamada zona habitável. Nem muito quente, nem muito fria. A uma distância onde a água líquida poderia existir na superfície do planeta, se ele tiver a atmosfera certa. Perfeitamente habitável, pelo menos para criaturas parecidas com os habitantes da Terra. No entanto, não é só a localização na distância certa, o que já é uma grande vantagem. E também é um planeta rochoso. Seu tamanho e massa são próximos aos da Terra, o que sugere que ela tem densidade e estruturas semelhantes, além de uma gravidade parecida. Ou seja, nada de pulos maneiros como na Lua. Agora, o Webb captou indícios de que pode haver uma atmosfera. O planeta pode estar envolto em gases como o nitrogênio, dióxido de carbono e metano. A gente também tem essa mistura por aqui. O ar da Terra é formado pelos mesmos elementos. A atmosfera faz diferença. Marte perdeu quase toda a sua. Vênus tem demais e a Terra ficou com a medida certa. É por isso que temos um clima agradável e oceanos. Se une realmente tiver algo parecido, isso pode significar nuvens, chuva e talvez até mares. Tudo aquilo que faria os terráqueos se sentirem em casa. Mas é aqui que a coisa fica interessante. A gente mencionou que é uma estrela anã vermelha, e isso faz com que ela seja fraca, centenas de vezes mais fraca que o Sol. Se você tivesse a estrela pareceria muito maior no céu do que o nosso Sol aqui, mas brilharia de forma avermelhada e opaca. Seria como viver sob um pôr do sol que nunca acaba. Você pode pensar, que legal, seria romântico, até enjoar. Quer dizer, até esse desafio tem que ser congelante, né? Afinal, como uma estrela tão fraca poderia fornecer calor suficiente para a vida, do jeito que nosso Sol faz? Olha só, por incrível que pareça, você não vai precisar de casacos super resistentes ao inverno. O segredo está na distância. A TRAPPIST-1 orbita extremamente perto de sua estrela, a apenas cerca de 3% da distância da Terra ao Sol. Se o planeta tivesse onde a Terra está, seria uma bola de gelo. Mas está tão próximo, também significa que seu ano dura só cerca de 146 horas. Ou seja, leva 6 dias terrestres para e dar uma volta completa em torno de T1. Comemorar aniversários a cada 6 dias parece um ótimo negócio, né? Isso é muito bolo. Mas espera aí, isso quer dizer que cada estação duraria cerca de 36 horas? Não, porque o planeta quase certamente é travado por maré. Isso significa que um lado fica torrando em luz do dia sem fim e o outro lado preso numa noite eterna. Não é exatamente uma Terra 2.0. Sem uma atmosfera, você teria um deserto escaldante de um lado e um cubo de gelo do outro. Mas com uma atmosfera, o ar pode espalhar o calor, deixando tudo mais equilibrado. Em teoria, o lugar mais confortável pode ser justamente a faixa do crepúsculo entre o dia e a noite, a chamada linha do terminador. De novo, um nascer ou pôr do sol permanente. Os Instagramers iam adorar. As anãs vermelhas são, na verdade, as estrelas mais comuns da nossa galáxia, representando cerca de 70% de todas as estrelas que conhecemos, e elas vivem praticamente para sempre. Prevê-se que o nosso Sol dure 10 bilhões de anos. As anãs vermelhas poderiam existir por trilhões de anos. Esse tempo é mais do que suficiente para a vida se desenvolver. No entanto, a desvantagem é que as anãs vermelhas são um tanto temperamentais. Elas entram em erupção com poderosas labaredas, que lançam radiação intensa. Assim, para planetas que orbitam tão perto, essas erupções solares podem destruir atmosferas e esterilizar a superfície. É como ter a casa dos sonhos com uma vista linda perto de uma fábrica de dinamite. Ups! É isso que torna a TRAPPIST-1 tão imponente.
Se de fato possui atmosfera, isso significaria que de alguma forma resistiu a bilhões de anos de atividade solar intensa. E pode não ser a única. Pode haver muitos exoplanetas como este por aí. Agora, você deve estar se perguntando como os cientistas podem saber o que está acontecendo em um planeta pequeno que está tão distante. Bem, eles estudam a luz usando uma técnica chamada espectroscopia de trânsito. Quando o TRAPPIST-1 passa na frente de sua estrela, a luz atravessa suas bordas, revelando pistas sobre sua atmosfera. Repetindo isso várias vezes, começamos a perceber como ele realmente é. Como uma das características mais importantes do telescópio James Webb, ele não tira apenas fotos bonitas. Ele disseca essa luz em milhares de fatias, cada uma revelando uma pista diferente. É ótimo lembrar que Ion é apenas um dos 7 planetas que orbitam tão perto. Então, os cientistas têm muito que estudar nessa parte do universo. Cada trânsito fornece um pouco mais de dados, e após passagens suficientes, eles podem começar a descartar possibilidades. Sem uma espessa camada de hidrogênio, verificar. Sem pântano de dióxido de carbono ao estilo de Vênus, olhando naquela direção. O que restou é um planeta que talvez, só talvez, tenha algo mais próximo da atmosfera da Terra. Em outras palavras, ninguém vai enviar sondas para TRAPPIST-1 tão cedo. Mas com telescópios como o Webb, já podemos dar uma espiada na atmosfera dela do outro lado da galáxia. Se você acompanha notícias sobre o espaço, já sabe que a 1 não é o primeiro chamado planeta parecido com a Terra a ganhar manchetes. Os astrônomos vêm nos provocando com candidatos há anos, e cada um deles vem com um porém. Como em porém, não o seu bumbum. Por exemplo, Kepler 1866f, lá em 2014, foi o primeiro planeta do tamanho da Terra encontrado na zona habitável de sua estrela. O pessoal ficou realmente empolgado. A NASA até fez um pôster de viagem no estilo ficção científica. O porém? Só um pequeno detalhe. O fato de estar a cerca de 500 anos-luz de distância. Mesmo se construíssemos uma nave espacial que pudesse viajar a 1/10 da velocidade da luz, o que não conseguimos, ainda assim seria uma viagem de 5.000 anos. Aí tem a Próxima Centauri D. Essa é perto, só a 4,2 anos-luz de distância, orbitando a estrela mais próxima do nosso Sol. No papel, é um sonho. Porém, a estrela dela é ainda mais temperamental que a T1. A Próxima solta rajadas massivas de radiação regularmente, o que deixa tudo imprevisível e instável. E aí temos K18-18b. O telescópio James Webb realmente detectou metano e dióxido de carbono na atmosfera dele, gases que podem indicar atividade biológica. Parece ótimo, exceto pelo fato de que o planeta é mais parecido com um mini Netuno, provavelmente envolto em camadas grossas de gás e pouco provável de ter uma superfície sólida para pisar. Resumindo, comparado a todos esses, o TRAPPIST-1 parece ser o mais promissor, perto o suficiente para ser estudado, rochoso bastante para se pisar e localizado numa zona ideal onde a água líquida poderia existir, se as condições forem favoráveis. Claro, ainda precisamos de mais dados. O I pode acabar sendo apenas uma rocha estéril, mas o mais importante é que estamos ficando melhores nisso. Algumas décadas atrás, a gente nem sabia se outros sistemas solares existiam. Agora, já encontramos mais de 6.000 exoplanetas, com novos sendo adicionados quase toda semana. É bem provável que muitos deles sejam rochosos do tamanho da Terra e orbitem na zona habitável. Talvez a gente não possa ir até lá, mas eles podem significar a descoberta de vida extraterrestre. Essa é a parte empolgante. Cada vez que o Webb ou a próxima geração de telescópios dá uma olhada, chegamos um pouco mais perto de responder a grande pergunta: estamos sozinhos ou o universo está cheio de vizinhos? Ei, tira seu cachorro do meu gramado. Esse planeta, sim, esse mesmo, não deveria existir, mas existe. Um planeta recém-descoberto gira em torno de uma estrela muito menor e mais fraca que o nosso Sol. O planeta, entretanto, é enorme. Uma estrela tão pequena não poderia criá-lo, então é como encontrar um ovo de avestruz em um galinheiro. Uma equipe da Universidade Penn State criou uma ferramenta especial chamada Habitable Zone Planet Finder. Trata-se de um instrumento que deve encontrar planetas ao redor de estrelas fracas e frias. Ele está conectado a um grande telescópio no Texas. A ferramenta observa a luz dessas estrelas, que está principalmente no infravermelho próximo, além do que nossos olhos podem ver. Esse dispositivo pode detectar alterações na velocidade de uma estrela causadas por um planeta. Se o movimento de uma estrela mudar ligeiramente, isso significa que deve haver uma atração gravitacional nas proximidades.
Anos atrás, essa técnica ajudou a encontrar o primeiro exoplaneta conhecido em torno de uma estrela como o nosso Sol. Hoje, aprimoramos esse método para fazer medições mais precisas. Nosso principal objetivo é encontrar planetas semelhantes à Terra. Eles devem ser rochosos e estar localizados em zonas habitáveis, áreas ao redor de estrelas onde poderia existir água líquida. A técnica Doppler ainda não é muito boa para encontrar mundos semelhantes à Terra, mas funciona bem em estrelas frias e fracas. Foi assim que descobrimos o impossível LHS 3154b. Os planetas geralmente se formam em discos feitos de gás e poeira no espaço. Imagine uma nuvem plana e giratória de partículas minúsculas. Essas partículas se juntam e grudam umas nas outras, criando um disco plano e giratório. Com o tempo, esses pequenos pedaços se combinam para formar um núcleo sólido. Esse é o ponto de partida para um planeta. Uma vez que o núcleo está lá, ele atrai mais poeira e até mesmo gases como hidrogênio e hélio. Mas criar um planeta dessa forma não é fácil. Eles precisam de muita coisa, massa e materiais. Esse processo é chamado de acreção do núcleo. As estrelas são uma grande ajuda nesse processo. Normalmente, as estrelas grandes têm mais gravidade, portanto, podem reunir mais coisas para formar planetas. Mas a estrela que descobrimos recentemente não é muito grande. Ela é 9 vezes menor que o nosso Sol. Uma estrela tão pequena não deveria ter um disco grande o suficiente para formar um planeta pesado. Para isso, seu disco deveria ser pelo menos 10 vezes maior. Mas esse planeta pesado, o LHS 3154b, existe. Esse planeta misterioso é 13 vezes mais pesado que a Terra. Seu tamanho é semelhante ao de Netuno. Está a cerca de 50 anos-luz de distância de nós, na constelação de Hércules, o que em termos espaciais é muito próximo. O planeta também está muito próximo de sua estrela, completando 1 ano em quase 4 dias. Essa descoberta está fazendo com que os cientistas repensem suas ideias sobre como os planetas e as estrelas surgem. Há novas teorias surgindo. Por exemplo, uma teoria chamada instabilidade gravitacional. Ela diz que, em vez de as peças se juntarem pouco a pouco, o material no disco entra em colapso de uma só vez, criando diretamente um planeta. Mas mesmo com essa teoria, é difícil explicar como um planeta tão pesado poderia se formar sem um disco realmente maciço. Levará algum tempo para descobrirmos a verdade. Esse não é o primeiro planeta que nos faz duvidar de nossas teorias. Recentemente, os cientistas encontraram outro planeta chamado Hala. Ele está orbitando uma estrela chamada Baekdu. E assim como o anterior, não deveria existir de fato. Ele está muito próximo de sua estrela. As estrelas mudam muito durante suas vidas. Normalmente, quando uma estrela se torna grande e se prepara para deixar este mundo, é o chamado estágio de gigante vermelha. Uma estrela como essa tende a destruir ou empurrar para longe os planetas próximos, criando uma enorme bagunça. Hala gira em torno de uma gigante vermelha e deveria ter sido engolida ou destruída pela estrela em expansão há muito tempo. Mas ela ainda está lá. Embora Baekdu já tenha começado a queimar hélio e tenha encolhido para um tamanho menor do que o esperado, Hala não está nem um pouco incomodada. Os cientistas chamam Hala de o planeta proibido. Essa descoberta desafia o que pensávamos sobre como os planetas sobrevivem perto de estrelas envelhecidas. Ela levanta 2 teorias. Uma delas sugere que Baekdu já foi 2 estrelas, uma anã branca e uma gigante vermelha. Hala orbitava as 2, e elas se fundiram antes que a gigante vermelha se expandisse completamente. Isso permitiu que Hala sobrevivesse porque o hélio extra da anã branca impediu que a gigante vermelha crescesse demais. A segunda teoria diz que Hala se formou a partir dos detritos criados quando as 2 estrelas se fundiram. Nesse cenário, Hala seria um planeta muito jovem, orbitando uma estrela idosa. Os astrônomos planejam continuar a estudar Hala e procurar mais planetas como esse. Outro planeta estranho é chamado LTT 9779b. Esse nos assusta porque é muito brilhante. Ele reflete 80% da luz de sua estrela. Espelhos comuns refletem de 85% a quase 100% da luz, o que significa que esse planeta misterioso deve se parecer com um espelho áspero, com reflexos semelhantes a alumínio ou prata. Esse é outro planeta do tamanho de Netuno. Ele está localizado a 260 anos-luz de nós e foi descoberto pela espaçonave TESS, da NASA. Ele completa uma rotação completa em torno de sua estrela em apenas 19 horas. Ele está tão próximo de sua estrela que é extremamente quente, atingindo temperaturas acima de 1980 graus Celsius. Normalmente, planetas tão próximos perdem sua atmosfera e se transformam em rochas nuas, mas esse planeta quebra as regras mais uma vez. Desta vez, sabemos o segredo de sua sobrevivência.
Isso se deve às nuvens metálicas brilhantes do planeta, que são feitas de vidro e sal de titânio. Essas nuvens fazem chover titânio em sua superfície quente. Elas também refletem muita luz, evitando que o planeta fique muito quente e perca sua atmosfera. É como ter um escudo espelhado. O tamanho desse planeta também surpreendeu os cientistas. Ele é muito maior do que a Terra. Outros planetas tão próximos de suas estrelas são gigantes gasosos muito maiores ou pequenos planetas rochosos. Esse planeta é um gigante gasoso menor, e os cientistas não esperavam que ele existisse tão perto de sua estrela. Esse é o planeta mais brilhante já encontrado, ainda mais brilhante que Vênus, mas apesar de sua aparência fria, provavelmente não é um lugar amigável para a vida devido às suas temperaturas extremas e à estranha chuva metálica. E nosso último quebrador de regras é um planeta chamado WASP-107b. Os cientistas o descobriram usando o telescópio espacial James Webb. Ele está localizado a cerca de 200 anos-luz de distância de nós, na constelação de Virgem. Ele também é rápido e completa uma órbita ao redor de sua estrela em apenas 6 dias. Esse é um exoplaneta super Netuno. Ele é semelhante a Júpiter em alguns aspectos, incluindo o mesmo tamanho e temperaturas escaldantes. Mas a principal diferença é que ele é muito mais leve, mais fraco e menos denso. Ele é o planeta menos denso que descobrimos até agora. Depois de pesquisar um pouco mais, descobrimos também que ele tem uma cauda. O hélio no planeta se estende além da saída do trânsito. O planeta está perdendo lentamente sua atmosfera devido à radiação ultravioleta extrema da estrela. Isso cria uma cauda semelhante à de um cometa. Portanto, ele se parece com um cometa fofo. Mas isso foi apenas o começo. A baixa densidade do planeta, ou fluffiness, permitiu que os astrônomos estudassem sua atmosfera em detalhes. Eles encontraram algumas coisas surpreendentes, como vapor de água e nuvens feitas de partículas finas de silicato, que são como areia de granulação muito fina. A estrela hospedeira do planeta não emite muita luz de alta energia, mas como o WASP-107b é tão solto, a luz pode penetrar profundamente em sua atmosfera. Isso cria dióxido de enxofre, aquele cheiro quando você acende um fósforo. Em outras palavras, é um planeta fofo que chove areia e tem cheiro de fósforo. Os pesquisadores acreditam que as nuvens de areia na atmosfera se formam de maneira semelhante às nuvens na Terra. Elas têm apenas gotículas de areia em vez de água. Essas gotículas de areia se condensam, caem, transformam-se em vapor de silicato em camadas quentes dentro do planeta e, em seguida, sobem novamente para formar nuvens mais uma vez. E, novamente, esse planeta não poderia ter se formado em seu local atual. Os astrônomos dizem que ele provavelmente se aproximou de sua estrela a partir de uma órbita de nascimento porque foi atraído por algum vizinho mais pesado. Ele também segue uma órbita retrógrada, o que significa que orbita na direção oposta à rotação de sua estrela. Todas essas descobertas estão mudando a forma como entendemos os planetas e suas atmosferas, nos dando novas percepções sobre os mistérios do nosso próprio sistema solar. TRES-2b é um planeta onde a noite nunca acaba. E não é como uma noite normal com lindas estrelas brilhando no céu. Aqui é escuro e escaldante. O TRES-2b é um gigante gasoso cerca de 1,5 vezes mais massivo que Júpiter, e sua superfície absorve a luz melhor que o carvão. Também pode ter um leve brilho vermelho escuro devido a esse ar ardente, que é tão quente quanto lava fresca. Delícia, não? No sistema estelar de 55 Cancri, existem 5 planetas, 4 dos quais são gigantes gasosos semelhantes a Júpiter e Saturno. Mas o quinto, ou melhor, o primeiro, porque está mais próximo da estrela, é horrivelmente diferente. 55 Cancri E está tão perto do seu Sol que metade da superfície do planeta é literalmente um oceano de lava derretida. A outra metade é uma escuridão eterna porque nunca vê o Sol. O planeta está sempre com um lado voltado para sua estrela. E entre a parte escaldante e a escura, há uma zona do crepúsculo, uma fina faixa de nada sombrio. HD 189733b. Não vou dizer isso de novo. É o único exoplaneta na órbita de sua estrela, e à primeira vista parece bastante bonito. Redemoinhos azuis e brancos formando padrões maravilhosos. Mas essas cores agradáveis na verdade vêm de partículas de silicato duro na atmosfera do planeta, o que significa que chove vidro aqui. E o pior é que os ventos atingem a velocidade de 8.700 km por hora, ou quase Mach 7. Para comparação, a rajada de vento mais rápida na Terra foi de 408 km por hora, mais de 20 vezes menor. Assim, o vidro que cai do céu viaja horizontalmente em velocidades hipersônicas, rasgando tudo em seu caminho.
O próximo sistema, PSR B1257+12, tem 13 exoplanetas, todos sendo lentamente destruídos por sua própria estrela. Isso acontece porque não é uma estrela normal, é um pulsar, um núcleo de uma estrela explodida girando rapidamente. Ele cria poderosos pulsos eletromagnéticos em várias direções, enquanto gira vários milhares de vezes por segundo. Como resultado, os planetas que orbitam essa estrela falecida estão sendo lentamente devorados e acabarão por desaparecer completamente. Kepler-70 é uma estrela anã azul quente que explodiu em uma gigante vermelha há cerca de 18 milhões de anos. Na época, era orbitada por pelo menos 2 planetas. O mais próximo deles era um gigante gasoso, semelhante a Júpiter. Seu nome era Kepler-70b e ainda existe, mas a estrela crescida o consumiu e o transformou em um mundo rochoso e quente. No momento, é um dos planetas mais quentes já descobertos. Sua temperatura é mais alta que a da superfície do nosso Sol. Ele teve sorte em sobreviver mesmo passando tempo dentro da estrela, mas está evaporando agora e provavelmente desaparecerá em um futuro próximo. O WASP-12b é um dos planetas mais estranhos e tristes que existem. A enorme gravidade de sua estrela combinada com o planeta, que consiste principalmente em gás, resulta na estrela devorando lentamente seu protegido. O WASP-12b já assumiu a forma de um ovo esticado em direção ao seu impiedoso Sol e é incapaz de modificar essa condição. Em mais de 10 milhões de anos, o planeta inevitavelmente sucumbirá ao apetite da estrela voraz. Se você já se perguntou como é andar sobre o gelo e brasas ao mesmo tempo, Gliese 436b é um planeta que lhe daria um exemplo prático. Estando extremamente perto de seu Sol, o exoplaneta do tamanho de Netuno possui temperaturas mais quentes do que um forno em chamas, e, no entanto, segue coberto de gelo, que queima incessantemente. Este gelo é muito mais denso devido à enorme gravidade do planeta, permanecendo sólido mesmo sob condições extremas, sem derreter. Nenhuma lista de mundos assustadores poderia existir sem que Vênus fosse mencionado, o gêmeo da Terra. O segundo planeta a partir do Sol tem uma atmosfera tão espessa e cheia de nuvens que sua superfície é muito mais quente que a de Mercúrio. As erupções vulcânicas atormentam Vênus constantemente. Sua gravidade é quase 100 vezes mais forte que a nossa. E essas nuvens que mencionei não são feitas de água, mas de ácido sulfúrico, que se condensa e volta na forma de chuva, aumentando o inferno. Mas mesmo que você fosse corajoso ou maluco o suficiente para tentar passar por essas nuvens, provavelmente não conseguiria. Os ventos lá em cima são tão fortes quanto alguns dos furacões mais poderosos da Terra. Aqui temos um nome muito longo para um planeta muito frio. Embora a estrela hospedeira não fique muito longe, é uma anã vermelha pequena e bastante fria, cuja luz e calor mal chegam ao planeta. As temperaturas lá fora chegam a menos 223 graus Celsius, o que é apenas ligeiramente mais quente que o zero absoluto. O exoplaneta é, portanto, escuro, sombrio e coberto de gelo eterno que nunca derrete. Ainda assim, se tiver um núcleo rochoso, pode gerar algum calor, então há uma chance de que bem abaixo da superfície congelada, algumas coisas alienígenas desconhecidas possam estar espreitando. Dimidium, localizado a cerca de 50 anos-luz de distância do nosso sistema solar, é um planeta hostil para qualquer ser vivo em muitos aspectos. Está acoplado por maré ao seu Sol, o que significa que um de seus lados está sempre voltado para a estrela, enquanto o outro está sempre virado para longe. O lado quente tem temperatura de 980 graus Celsius, com ventos sempre soprando e que atingem 1000 km por hora. Apesar de o Dimidium ser um gigante gasoso, ele contém uma grande quantidade de ferro, que derrete e evapora na atmosfera, criando nuvens, e quando esfriam, caem na superfície na forma de uma chuva infernal de ferro fundido. O oxigênio é geralmente visto como um elemento que pode trazer vida a um planeta, mas esse definitivamente não é o caso de Osíris. Os cientistas ficaram chocados ao encontrar oxigênio neste planeta, ou melhor, ao redor dele, porque ele está 8 vezes mais perto de sua estrela do que Mercúrio está do Sol. Essa distância extrema faz de Osíris um caldeirão vivo onde tudo pode queimar. Também é responsável por uma órbita muito curta do planeta em torno da estrela. Um ano em Osíris é igual a 3 dias e meio da Terra. Além disso, a atmosfera do planeta é constantemente soprada e derretida pelo calor do Sol. O Corot ESO 3b não é tão quente nem tão frio quanto alguns dos outros nessa lista, mas é aterrorizante à sua maneira, mais traiçoeiro. É um gigante gasoso semelhante em tamanho a Júpiter, mas 20 vezes mais denso.
Isso faz com que a gravidade deste planeta pese em toda a sua superfície 50 vezes mais do que na Terra. Pisar nele seria sua desgraça fatal, porque você seria imediatamente esmagado pela densidade de sua atmosfera. Corot 7b é outro mundo parecido com um forno. Sua temperatura diária é superior a 2.200 graus Celsius. Combinada com a superfície rochosa, apresenta uma paisagem infernal. As rochas do solo borbulham e fervem, evaporando na atmosfera, onde se resfriam e acabam voltando à superfície em uma chuva de enxofre. O que é ainda mais triste é que o Corot 7b pode ter sido um gigante gasoso cuja atmosfera derreteu com o calor, sobrando apenas o núcleo queimado. Escuro, misterioso e frio. É assim o espaço, cheio de cometas, asteroides, planetas e estrelas. E mais uma coisa que está escondida ao longe, bem além de Plutão. Sim, esse pode ser o 9º planeta do Sistema Solar, aquele que as pessoas passaram séculos imaginando. O IRAS, acrônimo em inglês para Satélite Astronômico Infravermelho, coletou dados interessantes em 1983. E eles podem ser a prova de que o planeta 9 está escondido lá. Ninguém sabe ao certo se ele existe mesmo, mas essa descoberta ajudou a construir um modelo para entender melhor esse possível planeta. E em 2016, os cientistas descobriram que alguns objetos espaciais pequenos estavam orbitando de um jeito estranho no cinturão de Kuiper, a região externa do nosso sistema solar. É um anel com formato de donut, cheio de resquícios de quando nosso sistema solar estava se formando. Os objetos nessa região do espaço possuem órbitas estranhas, como se um corpo grande com uma forte gravidade os estivesse puxando para longe. Toc toc, planeta 9 de novo. Segundo teorias, ele pode ter de 5 a 10 vezes a massa do nosso e pode estar até 20 vezes mais longe que Netuno. A unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. Plutão está a cerca de 40 unidades astronômicas do Sol. Mas o planeta 9, se ele realmente existir, fica entre 400 e 800 unidades astronômicas de distância. Seriam necessários de 10 a 20 mil anos terrestres para esse corpo espacial misterioso completar uma única volta ao redor do Sol. Isso torna mais difícil sua captura. Há uma teoria que diz que o planeta 9 pode ter sido formado entre as órbitas de Júpiter e Netuno, igual o resto dos gigantes gasosos do nosso sistema solar. A força gravitacional de um desses dois provavelmente o tirou de sua órbita. Ah, não! Aí ele pode ter ido parar longe dos outros 8 que conhecemos e acabou virando um lixo gelado bem pequeno no começo. Mas à medida que o tempo passou, limpou sua órbita dos pedaços congelados de rocha e poeira e finalmente se transformou em um planeta de verdade. Outra teoria diz que esse pode ser um planeta que outra estrela perdeu pelo caminho enquanto estava passando perto do nosso sistema solar. De qualquer forma, ele provavelmente não reflete tanta luz solar, já que está muito distante. E os astrônomos não têm certeza sobre onde exatamente devem procurá-lo. O espaço é escuro, misterioso, infinito, obviamente. Mas se encontrarmos o planeta 9 algum dia, ele será a primeira prova sólida de que há mais em nosso sistema solar do que imaginávamos. Agora vamos falar sobre um exoplaneta interessante que fica a apenas 90 anos-luz de distância de nós. Um exoplaneta geralmente é um planeta que fica fora do nosso sistema solar. Este tem uma atmosfera com nuvens de água. Um ano ali dura 24 dias terrestres. E ele viaja ao redor de uma estrela anã vermelha, que é muito menos brilhante e menor que o nosso Sol. É por isso que, embora esteja 8 vezes mais próximo de sua estrela do que estamos do nosso Sol, a temperatura lá é parecida com a que temos aqui. Seu tamanho é parecido com o de Netuno. Também é menos denso, o que significa que é composto por mais gás, ao contrário da Terra, que é feita de rocha. A temperatura média lá é de 60 graus, o que o torna um dos exoplanetas pequenos mais frescos que já descobrimos. E quanto mais frio, maior a chance de encontrarmos nuvens em sua atmosfera. Pesquisadores descobriram mais de 4.000 exoplanetas, mas todos foram encontrados dentro da Via Láctea, pelo menos até agora. Pela primeira vez, os astrônomos podem ter avistado um fora da nossa galáxia. Eles o chamaram de M51ULS-1, que fica localizado na galáxia Whirlpool, que tem formato espiral e se localiza a 28 milhões de anos-luz de distância de nós. Um dia, uma jovem estrela gigante e bonita ficou presa em uma dança gravitacional com uma coisa que poderia ser uma densa estrela de nêutron, que é o núcleo colapsado de uma estrela gigante, ou um buraco negro.
Esse parceiro de dança tinha uma gravidade incrivelmente forte e estava engolindo a estrela, rasgando seu plasma com voracidade. Aí uma coisa inusitada aconteceu. Um objeto desconhecido, talvez do tamanho de Saturno, passou e acabou bloqueando nosso sistema solar desse confronto. Agora, ninguém consegue ver o que está rolando, mas esse pode ser o planeta mais longínquo que já descobrimos. Existe um recém-descoberto fora do nosso sistema solar. Com o tamanho de Júpiter, orbita 2 estrelas. E, como podemos observar daqui, atravessa na frente de ambas. A volta completa ao redor delas, que significa 1 ano, leva aproximadamente 200 dias terrestres. Ao descobrirem o planeta anterior, os cientistas também viram que ele tinha um companheiro inusitado. Trata-se de um Júpiter extra quente, com uma órbita ultra apertada ao redor da estrela. 1 ano lá dura menos de 2 dias na Terra. Esse planeta possui uma órbita com um formato super esquisito. Além disso, viaja na direção oposta da rotação de sua estrela. Se você pudesse viajar para 57 anos-luz de distância da Terra, veria uma coisa rosa escondida na escuridão. À medida que se aproximasse, ela se tornaria maior e ainda mais fascinante. Sim, é um planeta cor de magenta, localizado a poucos bilhões de quilômetros de seu Sol e um dos mais jovens que os cientistas já descobriram. Ele só tem entre 100 e 200 milhões de anos de idade. É formado por um gás rosa parecido com o de Júpiter. Então, se você pudesse voar para perto de sua superfície, esse gás envolveria seu corpo como se fosse uma névoa espessa. Você está se aproximando cada vez mais, indo mais fundo e o gás está ficando mais escuro, com um tom avermelhado. E veja só como é o núcleo dali. É super quente. Por causa dessa alta temperatura de 240 graus, esse carinha parece um forno. O calor é o que o faz brilhar tanto. Você percebe que o céu também é rosado, com nuvens feitas de gotícula de água congelada, parecidas com as nossas. Existe um exoplaneta com a metade da massa da Terra e é um dos menores que já encontramos fora do nosso sistema solar. Seu diâmetro é de 9.000 quilômetros. Como comparação, o da Terra é de 12.700 quilômetros. Esse corpo espacial é composto em sua maioria por ferro, parecido com Mercúrio, que tem um grande núcleo de ferro e uma crosta muito fina, o que o torna diferente do nosso sistema solar. Nas primeiras etapas de sua existência, ele colidiu com algum corpo celeste pelo menos uma vez. Esse choque afastou suas camadas externas, por isso só restou seu firme núcleo de ferro. Talvez esse pequeno exoplaneta também tenha participado de uma gigante colisão espacial que provavelmente levou o manto dali para longe, deixando grande parte de seu núcleo de ferro. Ou talvez isso seja apenas o que restou de um planeta gasoso que tinha o tamanho de Netuno. A atmosfera pode ter sido mandada para longe por, digamos, uma quantidade gigante de radiação vinda da estrela. Esse planeta está a apenas 31 anos-luz de distância de nós, e o dia lá dura menos de 8 horas terrestres. Ele é só um pouquinho maior que Marte. As pessoas provavelmente jamais viverão nesse lugar, por causa de sua temperatura extrema, que pode chegar a 1.500 graus. Pode haver até lava derretida no lado que fica virado para sua estrela. Temperaturas assim são altas o suficiente para evaporar qualquer atmosfera. Então, esse corpo espacial pode ter tido uma no passado. Geralmente, gigantes gasosos, como Júpiter, não conseguem abrigar vida por causa de suas condições climáticas, temperaturas e pressão extremas. E não há blocos de construção da vida por lá. Mas alguns menores, como a Terra, possuem mais ingredientes essenciais como oxigênio e água líquida. Além disso, possuem climas mais amenos e outras condições favoráveis. Mesmo assim, nem todos são capazes de abrigar vida. Não é nada fácil encontrar um local com condições semelhantes às que temos aqui. Ou, pelo menos, com as que permitam que a vida se desenvolva. Mas apresento o Kepler-22b, uma de nossas descobertas mais promissoras. Ele fica a 600 anos-luz de distância de nós, tem o dobro do tamanho daqui, com temperaturas de 22 graus. E se encaixa na categoria Super-Terra, da qual faz parte um grupo de planetas diferentes de tudo que temos em nosso sistema solar. Eles são mais massivos que a Terra, porém mais leves que gigantes de gelo como Urano ou Netuno. Podem ser compostos por rocha, gás ou uma mistura dos dois. Kepler-22b está dentro da zona habitável de sua estrela-mãe, que é menos brilhante do que nosso Sol. Ele provavelmente possui um núcleo rochoso e pode ter um oceano, mas que não abriga nenhuma vida.
Pelo menos, não que a gente saiba. Um exoplaneta é qualquer planeta fora do nosso sistema solar. Alguns deles estão flutuando livremente, são chamados de planetas interestelares, e se movem pelo centro galáctico. Outros orbitam sua estrela hospedeira, ou duas. Astrônomos descobriram exoplanetas pela primeira vez na década de 1990. Desde então, encontraram milhares deles. E agora você também pode observá-los. Alerta de spoiler, alguns são bem bizarros. Outros se assemelham ao nosso planeta natal e provavelmente poderiam suportar a vida. O mais próximo da Terra é Próxima Centauri B. Fica a apenas 4,2 anos-luz da Terra e, recentemente, os astrônomos descobriram que pode se assemelhar ao nosso mundinho ainda mais do que se pensava anteriormente. Ele é apenas 17% mais massivo e orbita uma estrela mais fraca e de menos massa que o Sol. O Próxima Centauri B está no meio da zona habitável da estrela. Isso significa que existem chances de que a água líquida e a vida possam existir ali. Parece que o exoplaneta tem rotação sincronizada com sua estrela-mãe. Isso significa que um de seus lados está de frente para a estrela o tempo todo e o outro está sempre na escuridão. Os cientistas ainda não descobriram se tem uma atmosfera. Ele está viajando muito perto de sua estrela e completa uma órbita em 11 dias terrestres. A radiação dela pode estar afastando o ar dele. Se este for o caso, é improvável que Próxima Centauri B tenha água líquida em sua superfície. Gliese 832c está a 16 anos-luz da Terra. No esquema cósmico das coisas, está a poucos passos de distância. Esse exoplaneta é 5 vezes mais massivo do que a Terra e viaja muito mais perto de sua estrela-mãe. É por isso que um ano ali dura apenas 36 dias. Mas como essa estrela é uma anã vermelha muito mais fria e escura do que o Sol, Gliese 832c recebe tanta luz e calor quanto o nosso planeta. Ao mesmo tempo, ainda não está claro se é semelhante a ele. Provavelmente tem uma atmosfera muito mais espessa, que acaba criando um efeito estufa descontrolado. Esse fenômeno ocorre quando um planeta absorve mais calor de sua estrela hospedeira do que pode liberar de volta ao espaço. Isso significa que Gliese 832c é mais propenso a se assemelhar ao escaldante Vênus do que a nossa relativamente fria Terra. Outro semelhante ao nosso é o TOI 700D, localizado a 100 anos-luz de distância de nós, na constelação de Dorado. Ele orbita uma estrela anã pequena e bastante fria, que representa cerca de 40% da massa e do tamanho do Sol. Sua temperatura superficial é metade da solar. O planeta mais externo, o próprio TOI 700D, é quase do tamanho da Terra. Também fica na zona habitável de sua estrela-mãe, mas não é atingido por nenhuma erupção dela. Isso aumenta as chances de o exoplaneta ser habitável. E significa que pode potencialmente desenvolver e manter a vida. Os cientistas não sabem ao certo as condições exatas na superfície dele, mas uma das simulações computacionais que criaram mostra um planeta coberto de um oceano com uma atmosfera muito densa, dominada por dióxido de carbono. Os astrônomos pensam que uma atmosfera semelhante cercou Marte quando este era jovem. Mas outro modelo 3D mostra a TOI 700D como um mundo sem nuvens. É assim que nossa Terra provavelmente se pareceria se não estivesse coberta de oceanos. Os ventos ali se afastam do lado noturno do planeta e se encontram na região que está virada diretamente para a estrela. Há um exoplaneta que se destaca entre os demais devido à sua incrível cor magenta. Você pode encontrá-lo na constelação de Virgem. Ele se chama Gliese 504b e a distância para sua estrela-mãe é 9 vezes a existência entre o Sol e Júpiter. Sua formação é relativamente recente, ainda está brilhando de calor. É por isso que sua superfície parece rosada. A apenas 20 anos-luz do Sol, que não é uma distância tão grande quando falamos de espaço, um planeta interestelar bizarro está vagando pela nossa galáxia, a Via Láctea. Mas, mesmo que não orbite nenhuma estrela, ainda tem um campo magnético incrivelmente poderoso, 4 milhões de vezes mais forte que o da Terra. O exoplaneta também produz auroras incríveis. Quando foi descoberto em 2016, os astrônomos tinham quase certeza de que haviam detectado uma anã marrom, que é um objeto grande demais para ser um planeta e pequeno demais para ser uma estrela. No entanto, mais tarde, eles obtiveram provas de que o objeto espacial não era grande o suficiente para ser uma anã marrom. O planeta com certeza é um gigante entre seus pares. É 1,2 vezes mais largo que o maior do Sistema Solar, Júpiter, e mais de 12 vezes mais pesado.
Os astrônomos acreditam que o campo magnético excepcionalmente forte ajuda o planeta a produzir as auroras. Mas o mais curioso é que elas são geradas de uma maneira diferente das que existem na Terra. Pode ser porque a Lua do exoplaneta o ajude a criar esses shows de luzes. Se você viajasse 20 mil anos-luz para longe daqui, chegaria perto de uma anã vermelha na constelação de Sagitário. Essas estrelas são muito legais e pequenas. Muito longe dela, que é muito fria, há um planeta. A distância entre ele e sua estrela hospedeira é tão grande que recebe muito pouco calor, sendo um dos mais frios já detectados. A temperatura média em sua superfície é inferior a menos 218 graus. É por isso que ele está coberto por uma espessa camada de gelo. Se você pisasse em sua superfície, não veria nada além de geleiras, planícies e montanhas de gelo. E ainda assim, os astrônomos afirmam que a vida pode existir profundamente abaixo da superfície congelada. Tudo porque é provável que o núcleo gere calor suficiente para derreter parte de seu gelo interno. Nesse caso, pode haver um enorme oceano subsuperficial, talvez até repleto de formas de vida bizarras. Um dos exoplanetas mais antigos que conhecemos é o PSR B1620-26b, com cerca de 12,7 bilhões de anos. É quase 3 vezes mais antigo que a Terra, que surgiu há 4,5 bilhões de anos. Isso também significa que o planeta Gênesis se formou apenas cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. Ele é tão antigo que suas duas estrelas-mãe tiveram tempo suficiente para evoluir para uma anã branca e um pulsar, fazendo quase 100 revoluções por segundo. O nascer do Sol ali deve ser incrível. Aposto que o próximo exoplaneta não é como qualquer outro que você possa ter visto antes. Muitas vezes é chamado de Super Saturno, ou Saturno que usou esteroides. Isso porque o J1407b tem um sistema colossal de anéis. Eles são 640 vezes maiores que os do planeta do nosso sistema solar. Esse objeto espacial bizarro está a 434 anos-luz da Terra, sendo o único que conhecemos com anéis semelhantes aos de Saturno. Se você movesse o J1407b para o nosso sistema solar e substituísse Saturno por ele, seus anéis pareceriam muitas vezes maiores que o de uma lua cheia. Os astrônomos notaram uma lacuna na metade dos anéis. As chances são altas de que uma exolua do tamanho de Marte o orbite em algum lugar dentro dessa lacuna. Se você vivesse nela, teria uma vista incrível toda vez que olhasse para o céu. Este exoplaneta chamado WASP-12b engole a luz proveniente de sua estrela. É um dos mundos mais sombrios que conhecemos. Tudo porque seu lado diurno consome luz em vez de refleti-la de volta ao espaço. E é gigante, o dobro do tamanho de Júpiter. Ele prende mais de 94% da luz que atinge sua atmosfera. Essa provavelmente será a principal razão para as temperaturas insanas em sua superfície, que podem alcançar até 2.500 graus, quase metade das registradas na superfície do Sol. O WASP-12b viaja tão perto de sua estrela hospedeira que precisa de apenas um dia para completar uma órbita. Seu lado noturno não é tão quente quanto o diurno, apenas 1.200 graus. Por causa dessa diferença de temperatura, o vapor de água e as nuvens se reúnem acima de sua superfície. De tempos em tempos, redemoinhos de material da atmosfera superaquecida do planeta caem em sua estrela. Há cerca de 4.000 anos-luz de nós, existe um exoplaneta que pode ser um diamante enorme. Tem 5 vezes o tamanho da Terra, mas precisa de apenas 2 horas e 10 minutos para orbitar sua estrela-mãe. É um pulsar girando a uma taxa de 10.000 vezes por minuto. É mais denso do que qualquer outro planeta que descobrimos até agora. Consiste principalmente de carbono, que é tão denso que os astrônomos pensam que pode ser cristalino. Se fosse verdade, poderia significar que pelo menos alguma parte é diamante. Em WASP-76b, chove ferro em seu lado noturno, e a temperatura no lado diurno alcança cerca de 2.400 graus. Isso é quente o suficiente para vaporizar a maioria dos metais. Este exoplaneta é um pouco menor que Júpiter e está localizado a 640 anos-luz da Terra. As condições climáticas tão aterrorizantes neste mundo são causadas por sua órbita incomum. A distância entre WASP-76b e sua estrela-mãe é 10 vezes menor do que a de Mercúrio e o Sol. É por isso que a rotação é sincronizada.
Um lado do WASP-76b sempre encara a estrela, e o outro está sempre no escuro. Este exoplaneta azul brilhante fica a 62 anos-luz da Terra. Um pouco maior que Júpiter, parece calmo e pacífico. Sua cor azul pode lembrar o nosso mundo, mas essa aparência familiar esconde sua natureza horrível. A bela tonalidade vem de átomos e partículas de silicato que compõem a atmosfera. Mas as velocidades do vento ali podem chegar a 8.700 km por hora. Isso é 7 vezes a velocidade do som. E a temperatura pode alcançar até 870 graus. Mas isso não é o pior. Nesse mundo bizarro, chove vidro, horizontalmente. Então provavelmente não é o lugar onde você gostaria de passar suas férias. Você está olhando para o céu noturno. Uau! Durante grande parte da nossa história, procuramos vida nas estrelas e nos planetas próximos a elas. Mas o espaço também tem olhos. E tem alguém, em algum lugar, olhando para nós. Talvez. Os cientistas afirmam que pelo menos 29 planetas distantes podem estar nos observando agora. Então arrume o cabelo e sorria. Até agora, identificamos pelo menos 1.715 sistemas estelares vizinhos da Via Láctea, que podem detectar nosso planeta com telescópios convencionais. Essas estrelas estão localizadas em nossa galáxia. Então, se apontassem seus equipamentos para o nosso Sol, mais cedo ou mais tarde, veriam um pequeno ponto que passa entre nossa estrela natal e o observador. Isso é chamado de trânsito. Trata-se de um método de detecção de planetas em astronomia. Por exemplo, você pode observar fenômenos de trânsito em casa com um telescópio. Basta apontá-lo para o Sol e esperar. Então verá Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. E agora você o vê como um pequeno ponto. O processo de trânsito de Mercúrio pode durar cerca de 5 horas. Esse fenômeno acontece cerca de 14 vezes em um século. O próximo será em 13 de novembro de 2032. Marque no seu calendário. Da mesma forma, é possível observar Vênus, o segundo planeta mais próximo do Sol. Mas como está mais longe, seus trânsitos são menos frequentes. Os últimos foram em 2004 e em 2012. O próximo par é esperado em 2117 e 2125. Ei, eu não vou estar por perto então. Portanto, esses sistemas estelares têm a oportunidade de dar uma olhada em nosso planeta, mas telescópios de longo alcance funcionam um pouco diferente. Na verdade, o observador não verá um ponto preto com o Sol ao fundo. O equipamento medirá o brilho da nossa estrela. Quando a Terra começar seu trânsito entre o Sol e o observador, o telescópio registrará uma ligeira queda no brilho da estrela, porque nosso planeta estará bloqueando o caminho dos raios solares. Os cientistas distantes de civilizações extraterrestres poderão calcular a diminuição de brilho e determinar o tamanho do nosso mundinho. Mas nem todos os mais de 1.700 sistemas estelares podem ter vida extraterrestre. Os cientistas reduziram a possibilidade a 29 deles, próximos de algumas dessas estrelas. Eles são potencialmente habitáveis, ou seja, semelhantes à Terra em tamanho, e estão dentro da zona habitável de sua estrela hospedeira. Isso significa que não estão muito perto dela, o que não é muito quente para uma vida em potencial. A água não evapora lá como em uma panela fervente, e eles também não estão muito longe, o que quer dizer que não é muito frio e a água não congela em espessas camadas de gelo. E como ela é a base da vida, podemos assumir que a vida pode existir neles. Teoricamente, esses planetas poderiam ter visto o trânsito da Terra nos últimos 5.000 anos. Então, enquanto estávamos construindo as pirâmides de Gizé ou Stonehenge, uma civilização extraterrestre poderia estar nos observando. Um desses planetas fica a apenas 11 anos-luz da nossa casa, perto da estrela Ross 128, uma anã vermelha na constelação de Virgem. Há um exoplaneta com cerca de 2 vezes o tamanho da Terra, bem na zona habitável de sua estrela hospedeira. Teoricamente, os habitantes de lá podem nos ver transitando pelo Sol regularmente por 2.000 anos. Mas há cerca de 900, o planeta perdeu sua posição e não pode mais continuar a sua observação. O outro, de onde a Terra pode ser vista em trânsito, fica a 12 anos-luz e meio de distância, perto da estrela chamada Teegarden. A janela para nos ver se abrirá lá em cerca de 29 anos. Estamos apostando muito no sistema de estrelas TRAPPIST-1, que hospeda pelo menos 7 exoplanetas, quase como o nosso sistema solar. E 4 deles estão na zona habitável da estrela. Mas eles terão que esperar 16 séculos para poder começar a nos observar. No entanto, podemos tentar fazer contato com esses planetas agora. Eles estão todos perto o suficiente de nós para captar nossos sinais de rádio.
As ondas podem viajar pelo espaço à velocidade da luz, e a Terra emite sinais de rádio continuamente desde 1895. Então, somos como vizinhos barulhentos no espectro de rádio. Se houvesse um planeta em algum lugar com uma civilização inteligente, a uma distância de até 125 anos-luz de nós, nosso ruído radiofônico já teria chegado lá. Um dos problemas é que levaria aproximadamente o mesmo tempo para obter uma resposta. O outro é se uma civilização usar o rádio por um período relativamente curto. Mas agora na Terra temos Bluetooth e fibra ótica como opções, exceto talvez por relatórios de trânsito. E com o tempo, todo o ruído de rádio que criamos simplesmente desaparecerá. Além disso, a comunicação por rádio assume que uma civilização extraterrestre é avançada o suficiente para usar essa tecnologia. Mas quem sabe talvez existam formas de vida no espaço que sejam realmente diferentes das nossas. Nossos sinais já poderiam ter chegado, mas seus habitantes simplesmente não seriam capazes de recebê-los. E no momento em que eles constroem antenas para receber o sinal, não as emitiremos mais. Mas não perdemos a esperança e até enviamos sinais de rádio criptografados para o espaço para nos comunicarmos com civilizações extraterrestres. Em 1974, remetemos a mensagem de Arecibo para o espaço interestelar. Se alguma civilização puder decifrá-la, terá um retângulo como este. Ele tem todas as informações sobre a humanidade. No topo está o nosso sistema de números, então os números atômicos e o nosso DNA, retratado abaixo. Aí vem um ser humano, é claro, mas abaixo um diagrama do nosso sistema solar. A Terra, o terceiro planeta a partir do Sol, é ligeiramente elevada. É assim que a civilização extraterrestre entenderá de qual planeta essa mensagem veio. Na sequência, está um diagrama do próprio radiotelescópio Arecibo. Outra opção de como entregar uma mensagem para um planeta distante é literalmente mandar uma carta. Pode ser uma sonda espacial, e já fizemos isso. Estas são as Voyagers 1 e 2, lançadas em 1977 e ainda em operação. Em 2012, a Voyager 1 se tornou o primeiro objeto feito pelo homem no espaço interestelar. Ela viaja para estrelas distantes e carrega uma mensagem escrita em um disco de ouro. Esse objeto contém saudações em 55 idiomas da Terra, além de muita música de diferentes partes daqui, sons diferentes como o ruído do oceano, vozes humanas e de animais. Além disso, há 116 imagens no registro, incluindo de pessoas e de paisagens da Terra. Também há informações sobre o Sol e nosso DNA. A caixa do disco contém instruções e uma agulha para reproduzi-lo. Ainda há um mapa dos pulsares da nossa galáxia para que astrônomos de uma civilização extraterrestre possam encontrar nosso sistema solar. A principal desvantagem de enviar uma mensagem dessa maneira é o tempo. A Voyager 1 chegará à sua primeira parada, a estrela Gliese 445, em 40 mil anos. A Voyager 2 alcançará a Ross 248 em 42 mil anos. E em cerca de 296 mil anos, passará por Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Mal posso esperar. Além disso, uma civilização extraterrestre pode nos detectar com cálculos e fórmulas. Basta uma pequena observação do Sol. Em sistemas estelares com planetas, a estrela hospedeira não fica parada. Ela gira em torno de uma pequena órbita, porque a estrela pesada atrai o planeta, mas este também tem sua própria gravidade e resiste. Isso a desloca um pouco e faz com que ela orbite ao redor. Uma civilização extraterrestre pode calcular essa mudança do Sol e determinar a massa dos planetas perto da estrela. Usando este método, os astrônomos conseguiram encontrar 548 exoplanetas. Suponha que tenhamos feito contato com uma civilização extraterrestre perto da estrela mais perto de nós, Próxima Centauri. De fato, há um exoplaneta lá, mas a radiação da hospedeira destruiria quaisquer formas de vida. Mas imagine se ainda tivermos um sinal de retorno. Seria a conversa mais lenta da história, porque nossa mensagem levaria 4,2 anos para chegar ao planeta. E teríamos que esperar outros 4,2 anos para obter uma resposta. E assim combinamos o encontro. Essa civilização não sabe como voar para o espaço. Então, temos que dar o primeiro passo. Embora a Próxima Centauri seja a estrela que fica mais perto do Sistema Solar, leva cerca de 73 mil anos para viajar para lá com o foguete convencional. Então, temos que aprender a nos deslocar à velocidade da luz. Mesmo assim, demoraria 4,2 anos para chegar. Imaginem se encontrássemos vida extraterrestre do outro lado da Via Láctea. Nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de largura. Portanto, a jornada de ponta a ponta levaria 100 milênios. Então,
Temos que enganar as leis da física ou transferir toda a civilização humana para uma nave espacial gigante que viajará de estrela em estrela por milhares de anos. E quando for lançada da Terra, apenas os netos dos netos dos netos e várias gerações a mais de netos da primeira tripulação poderão ver outro sistema estelar da escotilha dessa nave. Ei, pode mover sua cabeça? Estou tentando ver através da janela. Se você estivesse flutuando no espaço, ninguém seria capaz de ouvi-lo sussurrar, falar ou até mesmo gritar horrorizado ao ver um asteroide gigante vindo em sua direção. Não é só que você estaria longe da Terra, mas o som precisa de espaço para viajar. Sons são apenas vibrações de moléculas e átomos em algum meio, como água ou ar. Seu corpo captará ondas sonoras através do canal auditivo e do tímpano. As vibrações que recebemos se transformam em sinais elétricos para que nosso cérebro possa compreendê-las e reconhecê-las. As frequências dos sons que os humanos podem ouvir estão entre 20 e 20 mil Hz. O som viaja 4 vezes mais rápido na água porque as moléculas estão mais próximas do que no ar. Naturalmente, viaja mais rápido através do aço do que na água e no ar. O som natural mais alto do nosso planeta é aquele feito por um vulcão em erupção. Não se tem 100% de certeza, mas os cientistas acreditam que a erupção do Krakatoa em 1883 foi provavelmente o som mais alto que a humanidade já teve a chance de ouvir. Explodiu com uma força enorme, destruiu sua ilha e liberou 20 milhões de toneladas de enxofre na atmosfera. As pessoas o escutaram a até 4.800 quilômetros de distância. Seria como se alguém produzisse um som em Nova York e pessoas o ouvissem na Irlanda. O som pode assumir muitas formas, mas os humanos estão mais familiarizados com ele na forma de ondas de pressão que se movem pelo ar. O som passa mais lentamente por gases pesados e pelo ar mais frio. Ele viaja mais rápido através de gases mais leves, como por exemplo hélio. Não há água ou ar no espaço, então o som não tem nada pelo que viajar. Nossa atmosfera consiste em 10 trilhões de átomos, o que é como uma sopa densa, criando uma maneira de o som viajar. E há apenas 10 átomos por metro cúbico no espaço. Isso significa que o espaço é vazio e silencioso. Mas nem sempre foi assim. O universo tem de 10 a 20 bilhões de anos. Surgiu como resultado do Big Bang. Não foi uma explosão que começou a partir de apenas um único ponto, mas sim do espaço aparecendo em todos os lugares do universo ao mesmo tempo. Naquela época, todo o universo era como uma bola quente de plasma. Era muito mais denso do que hoje, então o som podia passar por ele. À medida que o universo estava se formando, produziu ondas de choque, e elas, por sua vez, produziram um estrondo cósmico, muito mais profundo do que os nossos ouvidos normalmente podem detectar. Estes são os sons reais e os primeiros que o universo já produziu, no estágio em que ainda estava se formando. Os cientistas os decodificaram e os apresentaram uma versão que podemos realmente ouvir. Com o passar do tempo, o universo estava se esticando. Hoje é muito mais largo, mais vazio e mais silencioso. Mas é bom para nós. Se o som viajasse pelo espaço com facilidade, ouviríamos constantemente explosões altas, crepitações, gemidos e outros sons que os corpos espaciais fazem lá fora. O Sol também não é silencioso. Aqui está o som de suas vibrações criadas por seus loops, ondas, erupções e outras atividades. O Sol cria trilhões e trilhões de watts de energia sonora, algo como uma pulsação, batimento cardíaco grave. Ajuda os pesquisadores a descobrir o que está acontecendo dentro do Sol e entender suas camadas. Se não fosse silenciado para nós na Terra pela falta de ar no espaço, seria como ouvir uma britadeira o tempo todo. Se você e seu amigo estivessem dando um passeio na superfície lunar, não conseguiriam escutar um ao outro falando, sem ar, sem som. Mas isso não significa que a Lua em si não produza nenhum som. Quando a primeira nave espacial pousou em solo lunar, causou acidentes que mais tarde levaram a terremotos lunares. Os cientistas aproveitaram a oportunidade para medir as vibrações que atravessam a Lua para descobrir sua estrutura interna. Eles perceberam que os terremotos causaram vibrações que duraram mais do que esperavam, e mais do que quaisquer vibrações semelhantes na Terra. Era como se aqueles terremotos lunares estivessem produzindo o som de um sino tocando. Quando temos terremotos, a umidade no solo age como uma esponja.
absorve a energia das ondas que se espalham até acabar com seus efeitos. E é por isso que a água eventualmente interrompe o terremoto. A Lua é seca, mas como uma rocha sólida. Os lunamotos são menos intensos, mas não há água para detê-los, então as vibrações simplesmente vão e voltam através da Lua. A rocha sólida os para em algum momento, que é quando o sino também para. Vamos ver o que acontece com o som em diferentes planetas. Netuno, Urano e Saturno são feitos principalmente de hélio e hidrogênio. Esses gases são muito mais leves do que a atmosfera do nosso planeta, então sua voz lá geralmente sairia em um tom mais alto. Mas cada planeta tem suas camadas que fazem diferenças no som. Netuno tem suas profundezas escuras, Urano suas nuvens de metano, mas ambos são congelantes, feitos de gás e têm partículas de gelo em sua atmosfera. Saturno, também um gigante gasoso, possui tempestades selvagens e furiosas. A maior lua de Saturno, Titã, é a única conhecida por ter uma atmosfera real. É mais espessa do que a que temos na Terra. É muito frio lá e chove metano líquido. Em 2005, pesquisadores enviaram a nave espacial Huygens, que conseguiu gravar um áudio incrível que você pode achar familiar. O som dos ventos, mas a bilhões de quilômetros de distância de nós, na própria Titã. Se você estivesse lá, poderia até ouvir o som que lembra uma cachoeira, enquanto na realidade está fluindo metano líquido. Mudando para Júpiter, ele também não tem uma superfície sólida. É feito de gás que se torna mais denso à medida que você se aprofunda. Em algum momento, até se transforma em um líquido. O som é diferente em cada uma dessas camadas. Júpiter é realmente muito barulhento e tem sons bizarros. Cria intensas tempestades de rádio com poderosos raios. Enquanto estivesse lá, você ouviria ecos dos ecos, apenas indo e voltando. Marte. Sua atmosfera é muito mais fina que a da Terra, o que significa que não há muitas moléculas para o som viajar através. Os ventos podem ser muito rápidos, como nossos furacões, mas em Marte eles pareceriam uma brisa suave. Mas você não necessariamente ouviria a tempestade. Talvez pudesse ouvir a poeira à medida que ela fosse levantada e jogada contra o seu traje espacial. Na atmosfera fina, sua voz seria muito mais baixa e não viajaria muito. Alguém poderia estar ao seu lado, gritando, e você provavelmente não ouviria nada. O ar de baixa densidade geralmente faz com que nossas vozes soem mais agudas, mas as temperaturas frias, como em Marte, diminuem o som para que ele se equilibre novamente. Sua voz lá soaria um pouco distante e enrolada. E imagine ouvir um instrumento como um violão ou piano lá, como uma melodia abafada de um sonho. O som em Vênus é meio que o oposto de Marte. Vênus tem uma atmosfera densa, muito mais densa do que a nossa, algo entre água e ar. Lá, você ouviria sons como se estivesse debaixo d'água. O ambiente é um pouco diferente, com 482 graus Celsius e 100 toneladas de pressão atmosférica. Mas digamos que você tem um traje espacial mágico que o proteja de ser esmagado ou queimado. Em Vênus, você ouviria trovões. 40 anos atrás, uma nave espacial pousou com sucesso em sua superfície e conseguiu funcionar por quase 1 hora antes de parar. Ela captou esses sons incríveis de ventos fortes. Se você começasse a falar em Vênus, sua voz atingiria primeiramente um tom mais baixo por causa da atmosfera densa, mas soaria mais alta porque o ar quente aumenta a velocidade do som. Tudo seria mais distorcido e abafado junto com os sons de trovão ao seu redor. Mercúrio é um corpo rochoso sem atmosfera, então ficar em sua superfície e falar seria como tentar falar enquanto flutua no espaço. Inútil. Essas são condições quase de vácuo, o que faria você pensar que Mercúrio não tem nenhum som. Ainda assim, você pode ouvi-los, embora não no ar. As pedras. Coloque seu ouvido contra o chão. Talvez um terremoto de Mercúrio esteja chegando. O universo é um lugar conectado pela luz. A luz pode ir a qualquer lugar, de qualquer lugar no espaço, mas não o som. Então, não só temos um planeta que suporta a vida, mas oferece uma ampla variedade de sons. Mesmo sem a gente, não seria um local silencioso. Uma brisa leve acariciando suavemente as copas das árvores, terremotos, vulcões, desertos. O oceano com suas ondas na superfície e sons assustadores no fundo. Lá em cima é um mistério tranquilo, mas aqui embaixo é verdadeira magia. Pode parecer uma cena de um filme de ficção científica legal ou uma pintura surpreendente, mas na verdade é uma filmagem real de Marte.
O próprio planeta é conhecido por sua cor de ferrugem brilhante. Camadas de rocha e poeira cobrem a sua superfície. Elas consistem em minerais ricos em ferro. É por isso que a poeira em Marte é principalmente de óxido de ferro. Ele flutua na atmosfera e cria uma névoa vermelho-alaranjada ao redor do planeta. Mas Marte tem coisas ainda mais incríveis, como estas manchas azuis em sua superfície. Elas se parecem com um mar de dunas esculpido pelo vento, com cerca de 30 quilômetros de largura. Astronautas viram essas dunas na calota polar norte do planeta. Essa é uma região que cobre uma área aproximadamente tão grande quanto o Texas. As dunas azuis, formadas pelos ventos, têm a forma de longas linhas entrelaçadas. Os ventos em Marte são implacáveis e fortes. Eles transformam a superfície árida do planeta em terrenos de grande beleza. Esses ventos são influenciados por muitos fatores diferentes. Por exemplo, flutuações de temperatura ou mesmo a forma como a atmosfera do planeta circula. A atmosfera é rarefeita em Marte. Essa é a explicação de por que a água líquida provavelmente não pode existir ali por um longo período de tempo. É por isso que, embora Marte tenha apenas metade do diâmetro do nosso planeta, tem a mesma quantidade de terra seca que a Terra. Uma fina atmosfera também é a razão pela qual o vento precisa ser excepcionalmente forte e rápido para mover a areia e formar essas dunas. Os ventos geralmente se movem a de 16 a 32 km por hora em Marte. De qualquer forma, embora a imagem pareça bem colorida, na realidade as dunas não são azuis. As manchas azuladas representam as partes mais frias, enquanto as regiões mais quentes são de cor laranja amarelado. As imagens faziam parte de um conjunto de fotos divulgado para comemorar o 20º aniversário da Odyssey, uma espaçonave orbitando Marte. Marte possui inúmeras dunas de areia em diferentes locais em toda a sua superfície. Algumas delas se formaram há 1 bilhão de anos, como a da região de Valles Marineris. Elas não mudaram porque a pressão atmosférica e os padrões de vento permaneceram os mesmos. Mas algumas coisas mudam. Por exemplo, algumas dunas ficam cobertas de geada. Aqui, a duna principal tem uma série de padrões escuros. Pode ser porque a geada vai e vem, dependendo da estação. Marte tem 4 estações, assim como a Terra, mas elas são 2 vezes mais longas que as nossas, pois Marte precisa de cerca de 2 anos terrestres para orbitar o Sol. As estações são mais severas no sul do planeta do que no norte. Durante o inverno do sul, o planeta está mais distante do Sol. Marte se move bem devagar e sua órbita é elíptica, diferente da órbita terrestre, que é quase circular. A primavera em Marte é uma estação com muitas tempestades de poeira que começam em uma parte do planeta e eventualmente se transformam em enormes tempestades. Elas podem ser tão grandes a ponto de cobrir todo o planeta. Cada planeta do nosso sistema solar tem algo que o torna especial. Júpiter, por exemplo, não é apenas o maior planeta, mais de 2 vezes maior que todos os outros planetas combinados, mas também tem o maior oceano do sistema solar. Júpiter é feito de elementos semelhantes ao Sol. Eles são principalmente hélio e hidrogênio. Nas partes mais profundas da atmosfera do planeta, a temperatura e a pressão aumentam. O gás hidrogênio é comprimido e se transforma em líquido. Isso dá a Júpiter o maior oceano, mas é feito de hidrogênio, não de água. Também existe uma teoria de que em algum lugar na metade do caminho para o centro de Júpiter, a pressão aumenta tanto que os elétrons começam a ser espremidos para fora dos átomos de hidrogênio. Isso permite que o líquido conduza a eletricidade de forma tão eficaz quanto a maioria dos metais. Júpiter gira rapidamente, o que cria correntes elétricas e um forte campo magnético. Mas, como gigante gasoso, o planeta não tem uma superfície firme. Os redemoinhos e listras do planeta são nuvens frias e ventosas de água e amônia. Júpiter também tem a icônica Grande Mancha Vermelha, que é uma tempestade insanamente grande com nuvens vermelhas girando no sentido anti-horário. Os ventos ali são muito mais rápidos do que qualquer furacão em nosso planeta. A Grande Mancha Vermelha mudou ligeiramente ao longo do tempo e atualmente é maior que o nosso planeta. Tem 1,3 vezes a largura da Terra. Cientistas descobriram que suas raízes se estendem por mais de 320 quilômetros na atmosfera de Júpiter. Um ciclone tropical regular que vemos em nosso planeta pode se estender por apenas 15 quilômetros do topo até a base. Atualmente, a mancha vermelha está se tornando menor e mais alta ao mesmo tempo. Júpiter também tem dezenas de luas e alguns anéis, mas ao contrário dos anéis de Saturno, esses são bastante tênues e, em sua maioria, feitos de poeira, não de gelo. Além disso, há um oceano salgado sob a superfície da maior lua de Júpiter, Ganimedes. Ele fica escondido abaixo de uma espessa crosta gelada. É provável que contenha mais água do que todos os reservatórios de água de superfície que temos na Terra juntos.
A teoria diz que este oceano tem cerca de 100 quilômetros de profundidade, 10 vezes mais do que o ponto mais profundo dos oceanos do nosso planeta. Júpiter e Saturno contêm 10 milhões de toneladas de pedras preciosas. A pressão dentro da atmosfera desses planetas pode transformar o carbono em pequenos pedaços de diamantes. Se você colocar esses diamantes sob temperaturas e pressões extremas, eles podem derreter. Isso provavelmente resulta em um tipo de chuva de diamantes. No início, nosso sistema solar era apenas uma nuvem rodopiante de gás e poeira. Ele eventualmente se desenvolveu em um disco giratório com a estrela central. Quase todos os planetas no nosso sistema solar se movem no sentido anti-horário em torno do Sol. Vênus é o único planeta que gira no sentido horário, e Urano gira de lado. Esses planetas são provavelmente diferentes porque, há muito tempo, enormes asteroides colidiram com eles e meio que os tiraram de curso. Há uma chance de Vênus ser um planeta habitável. Definitivamente não é o lugar onde você gostaria de viver. Não com suas nuvens de ácido sulfúrico e tremenda pressão atmosférica, que é 90 vezes maior do que a da Terra. Adicione a isso temperaturas incrivelmente altas. As condições em Vênus são muito desfavoráveis para os humanos. Com 470 graus Celsius, Vênus é mais quente que Mercúrio, embora esteja mais longe do Sol. Isso acontece porque há muito dióxido de carbono na atmosfera de lá. Ele retém o calor, fazendo com que a temperatura suba muito mais do que deveria. No entanto, simulações mostraram que cerca de 700 milhões de anos atrás, Vênus poderia ter sido um lugar agradável com temperaturas moderadas e água líquida. Essas condições eram ligeiramente semelhantes às que temos na Terra agora. Urano não é um gigante gasoso. Na verdade, é feito de gelo. Sua atmosfera contém metano, o que faz com que o planeta pareça azul. Possui 27 luas, 2 conjuntos de anéis e muito gelo em sua atmosfera. Um dia em Urano dura pouco mais de 17 horas. Esse é o tempo que o planeta leva para completar uma única rotação em seu próprio eixo. Mas sua inclinação é tão pronunciada que na maioria das vezes um ou outro polo está apontado para o Sol. É por isso que a duração do dia no Polo Norte é quase meio ano. E um ano em Urano chega a 84 anos terrestres. Se você vivesse em Urano, próximo ao Polo Norte, seria capaz de ver o Sol no céu por 42 anos. Isso seria o verão. Depois disso, o Sol iria se pôr e você teria que viver os próximos 42 anos na escuridão. Seria o inverno do planeta. Netuno é o menor e mais distante dos gigantes gasosos. A gravidade no planeta é semelhante à que temos na Terra, mas você não seria capaz de ficar na superfície de Netuno. Ela é gasosa, não terra sólida. Tritão, a maior das luas do planeta, orbita Netuno de uma forma muito incomum. Ela se move para trás em comparação com o resto das luas do planeta. Titã também está em uma espiral lenta para dentro em direção a Netuno. Um dia, daqui a bilhões de anos, é provável que seja dilacerada pelas forças gravitacionais do planeta e se torne apenas um anel ao redor de Netuno. Esse anel continuará sendo puxado para dentro até eventualmente colidir com o planeta. Plutão é um planeta anão e um ano lá dura 248 anos terrestres. Mas mesmo que não seja realmente um planeta, Plutão ainda tem várias coisas interessantes a oferecer, como montanhas flutuantes. As geleiras de nitrogênio de Plutão carregam incontáveis colinas isoladas, cada uma com vários quilômetros de diâmetro. É provável que sejam fragmentos de gelo de água das terras altas circundantes do planeta anão. O gelo de nitrogênio é mais denso do que o de água. Assim, os cientistas acreditam que colinas de gelo de água flutuam em um mar de nitrogênio congelado, como os icebergs no Oceano Ártico da Terra. Temos nos concentrado tanto em tentar encontrar vida em Marte, enquanto há esta joia esperando a ser explorada. Este planeta é o 6º mais distante do Sol e o 2º maior do Sistema Solar. Fica logo atrás de Júpiter. Estou falando de Saturno, ou como às vezes o chamam, a joia do Sistema Solar. Ele é tão diferente do nosso planeta. Em primeiro lugar, você não conseguiria ficar em pé por lá. Enquanto a superfície da Terra consiste em rocha e outras coisas resistentes, este planeta é uma bola gigante feita principalmente de gases. Se você encontrasse uma piscina grande o suficiente para acomodar Saturno, poderia ver o planeta flutuando na água. Não é de se admirar, Saturno é o planeta menos denso do Sistema Solar. Ele também contém muito hélio. Você sabe, aquele gás que se coloca em balões para que eles pairem no ar. Saturno é um planeta com muito vento. Os ventos lá são mais de 4 vezes mais fortes do que os que temos na Terra. Um dia por lá dura 10 horas e 14 minutos, porque Saturno gira muito rápido em seu eixo. Mas o planeta demora para fazer seu giro ao redor do Sol.
Um ano lá é igual a 29 anos terrestres. Seu raio é superior a 58 mil quilômetros. Isso significa que o gigante gasoso é 9 vezes maior que o nosso planeta. Se a Terra fosse do tamanho de uma moedinha, Saturno seria do tamanho de uma bola de vôlei. Embora alguns outros planetas do nosso sistema solar também tenham anéis, os de Saturno são os mais espetaculares. É até possível ver seus anéis aqui da Terra. E não, você não precisa ser um cientista com equipamentos absurdamente caros. Tudo que você precisa é apenas de um pequeno telescópio. Os anéis de Saturno não são firmes, eles são feitos de pedaços de poeira, rocha e gelo. Alguns desses fragmentos são tão pequenos como grãos de areia, e outros tão grandes quanto uma casa ou mesmo uma montanha. Na verdade, são pedaços de asteroides, cometas e luas que se desfizeram antes de chegar a Saturno. Eles podem ter sido despedaçados pela poderosa atração gravitacional do planeta. Saturno tem mais de 50 luas, e recentemente os cientistas descobriram alguma atividade hidrotérmica incomum em uma delas. Encélado é a 6ª maior lua de Saturno. Possui 4 listras de tigre próximas a um de seus polos. Os pesquisadores descobriram que há um oceano sob essas listras. Água e gelo emergem dessa área. Então, não podemos deixar de nos perguntar: talvez haja vida lá fora? Nos oceanos da Terra, algumas formas de vida se agrupam em torno de fontes hidrotermais semelhantes. Elas se alimentam dos produtos químicos ali, da mesma forma que as plantas na superfície se alimentam com a luz do Sol. E não só isso. Algumas das formas de vida microbiana mais antigas do nosso planeta se alimentam da mesma energia que é produzida sob a superfície do oceano em Encélado. Isso pode significar que há algum tipo de vida se desenvolvendo lá agora mesmo. Claro, leva milhões e milhões de anos para que até mesmo os organismos mais simples apareçam. Mas felizmente, os cientistas precisarão de menos tempo para encontrar formas de vida mais complexas. Existem milhões de exoplanetas no espaço, e os cientistas têm procurado pelos que podem ser potencialmente habitáveis. Exoplanetas são planetas orbitando uma estrela fora do nosso sistema solar. As estrelas anãs são menores e menos luminosas que o Sol. Às vezes, elas vivem por mais de 10 bilhões de anos. Uma ótima chance de começar a vida, hein? É tempo suficiente para os organismos vivos se desenvolverem e evoluírem para uma forma mais complexa. A vida pode aparecer nos planetas que orbitam essas estrelas anãs, ou como no caso de Saturno, em uma de suas luas. E aqui está, Gliese 876b, que orbita a estrela anã vermelha Gliese 876. Este planeta é um grande mistério, mas os cientistas presumem que se trate de um gigante gasoso sem uma superfície sólida. Eles acreditam que sua atmosfera não tenha nuvens, mas pode haver água na forma líquida na superfície do planeta. O Teegarden B orbita uma anã vermelha que fica a cerca de 12 anos-luz de distância do nosso sistema solar. A massa do planeta é apenas um pouco maior do que a da Terra. Os cientistas acreditam que ele possa ter uma superfície rochosa. O planeta precisa de cerca de 5 dias para completar sua órbita. Isso significa que um ano no Teegarden B corresponde, na verdade, a menos do que uma semana na Terra. Em algum lugar muito, muito longe, há outro planeta potencialmente habitável chamado Kepler 1638b. Ok, para ser mais precisa, ele está a 3.000 anos-luz de distância da Terra, na constelação do Cisne. Esse planeta é 4 vezes mais pesado que a Terra e conta com um diâmetro 2 vezes maior. Ele precisa de quase 260 dias para completar uma órbita ao redor da sua estrela. A gravidade nesse planeta é mais forte do que a da Terra. Não seria nada fácil pular na sua superfície. E mais um Kepler chegando. Dessa vez é o Kepler 62e, um planeta que tem mais de 1,5 vezes o tamanho da Terra. Os cientistas acreditam que ele tem uma atmosfera quente, úmida e hospitaleira com céu nublado. A distância é de 1.200 anos-luz entre a Terra e este planeta. O Kepler 62e precisa de 122 dias para orbitar sua estrela anã vermelha. Seu vizinho, Kepler 62f, é outra zona potencialmente habitável. É um mundo cerca de 40% maior que a Terra. Os cientistas acham que este planeta pode estar coberto de água. Os oceanos do nosso planeta estão cheios de criaturas e organismos interessantes de todos os tamanhos. Portanto, é provável que este planeta também esconda alguns seres vivos intrigantes. Pelo menos ele tem potencial para desenvolver vida. Quando dizemos habitável, não significa que afirmamos que exista uma forma de vida por lá. Significa apenas que existem condições para que algumas formas de vida se desenvolvam. LHS 1140b é um planeta localizado em uma das zonas potencialmente habitáveis. Ao contrário de seus companheiros gasosos, é sólido e bastante rochoso. O raio do planeta é 60% maior que o da Terra, e sua massa é 7 vezes maior. É um dos planetas mais densos encontrados por aí. Como o planeta tem uma grande massa, a atmosfera deve ser um tanto densa.
Além disso, a gravidade na sua superfície é muito mais forte do que aqui na Terra. Portanto, você provavelmente teria problemas apenas para ficar em pé nesse planeta. Olá e saudações de TRAPPIST-1, um anão ultra legal na constelação de Aquário. Fica a cerca de 39 anos-luz de nós. 7 planetas rochosos do tamanho da Terra orbitam na zona habitável da estrela. Existe a possibilidade de que todos eles tenham um pouco de água na superfície. A temperatura nesses planetas é mais ou menos semelhante à da Terra. Na Lua, a gravidade é apenas 16% da que temos no nosso planeta natal. É por isso que os astronautas mal conseguiam controlar seus movimentos durante as visitas ao nosso satélite natural. Mas quando se trata da gravidade nos planetas, em TRAPPIST-1 você provavelmente se sentiria bem e confortável. E o Kepler mais uma vez. Dessa vez é o Kepler 452b. É um planeta rochoso 60% maior que a Terra. Sua estrela-mãe é semelhante ao nosso Sol. Na verdade, esse planeta passou cerca de 6 bilhões de anos na zona habitável, enquanto a Terra está a meros 4,5 bilhões de anos. Este planeta precisa de 385 dias para orbitar Kepler 452, uma estrela cerca de 20% mais brilhante que o nosso Sol, mas com a mesma temperatura. Todo o sistema está muito longe do nosso pequeno oásis. Precisaríamos de 28 milhões de anos para chegar lá. E agora, que tal COI 7711.01? É outro mundo intrigante, a 1.700 anos-luz de nós. Esse planeta é apenas 30% maior que a Terra. Ele recebe quase a mesma quantidade de calor que recebemos do nosso Sol. Em algum momento no futuro, as pessoas podem começar a colonizar a galáxia, procurando por novos planetas para viver. Então, certamente teremos que fazer viagens muito longas. E talvez um dia chegaremos à Próxima Centauri. É uma estrela próxima que tem alguns planetas que podemos potencialmente habitar, como o Próxima Centauri b, que está a mais de 4 anos-luz de distância da Terra. E isso não parece tão longe a princípio, mas na verdade é. Precisaríamos cerca de 6.300 anos para viajar até lá se usássemos as tecnologias que estão disponíveis hoje em dia. Seriam necessárias muitas gerações para fazer uma viagem como essa, e demoraria ainda mais para finalmente habitar esse novo mundo. Pessoas nasceriam e seriam criadas em naves espaciais. Viveriam toda a vida lá sem nunca ver a Terra ou o planeta para onde estão indo. Em vez de árvores, montanhas e rios, haveria apenas o nada escuro de galáxias distantes se espalhando à frente. Elas nunca poderiam vagar por ruas desconhecidas, respirar o ar fresco, sentir o vento. O único lugar para onde viajar seria outra parte da espaçonave. Certamente, tal jornada não seria simples, mas valeria a pena se as pessoas conseguissem construir outros mundos mais bonitos do que o nosso aqui na Terra. Seria mesmo possível? Só o tempo dirá. A água é a base da vida em qualquer parte do universo. Assim, planetas potencialmente habitados devem ter água líquida para poder sustentar a vida. Um número incrível de circunstâncias precisa se juntar para isso. O planeta deve estar na zona habitável da estrela. Assim, a temperatura e a pressão atmosférica na superfície do planeta serão adequadas para que formas de vida simples comecem a evoluir. Um pouco mais perto da estrela, e a água irá evaporar, não dando chance para a formação de oceanos e mares. Isso é o que aconteceu em Vênus. Ele tem um tamanho e massa semelhantes aos da Terra, mas está muito perto do Sol, e nenhuma vida pode existir na sua superfície. Muito longe da estrela, o planeta fica muito frio. A água só pode existir na forma de gelo na superfície, e pode somente haver água líquida nas profundezas. Netuno é um exemplo disso. Além disso, o planeta deve ser sólido e ter uma atmosfera que o proteja da radiação solar e permita que os organismos vivos respirem. Somente na nossa galáxia existem inúmeras estrelas. Mesmo, você não pode contar elas. Perto de cada uma delas pode haver um planeta. Eles são chamados de exoplanetas, e alguns deles podem estar na zona habitável e ter tudo para a vida se formar neles. De uma lista de 4.500 exoplanetas conhecidos, os cientistas identificaram 24 que podem ser superhabitáveis. Esse é o tipo de planeta ainda mais adequado do que a Terra para a existência e evolução da vida. Esses planetas devem ser 2 vezes tão massivos quanto a Terra e 1,3 vezes maiores. Um tamanho maior significa maior gravidade e uma atmosfera mais densa e quente. Isso garantirá uma maior diversidade de todos os organismos vivos do planeta. Além disso, devemos prestar atenção à estrela hospedeira em torno da qual os planetas superhabitáveis orbitarão, e deve haver um McDonald's por perto.
O ideal é que o planeta seja menor que o Sol e tenha uma expectativa de vida de pelo menos 15 a 30 bilhões de anos. Para efeito de comparação, a expectativa de vida do Sol é inferior a 10 bilhões de anos, e foram necessários cerca de 4 bilhões de anos para que formas de vida complexas surgissem aqui. Estrelas como o Sol podem simplesmente ficar sem combustível antes que a vida se desenvolva em seu exoplaneta. Os cientistas sugerem focar em estrelas anãs. Elas são menores e menos luminosas que o Sol, mas sua expectativa de vida pode ser entre 20 e 70 bilhões de anos. Isso dará aos organismos vivos tempo suficiente para se desenvolver e evoluir. As condições climáticas em planetas superhabitáveis também serão diferentes. A temperatura média deve ser 4,5 graus mais alta do que na Terra, e também deve haver mais água na forma de nuvens, líquido e umidade. Essas condições são as mais favoráveis para a biodiversidade. Portanto, todo o planeta pareceria com as florestas tropicais da Terra. Todos os 24 candidatos ao título de melhor que a Terra, estão a mais de 100 anos-luz de nós. E com o advento da nova geração de telescópios, provavelmente seremos capazes de descobrir exatamente se há vida lá e se as condições são adequadas para os humanos. Agora vamos dar uma olhada nos exoplanetas potencialmente habitados. Teegarden B é um exoplaneta que orbita uma anã vermelha a cerca de 12 anos-luz de distância do Sistema Solar. Normalmente, as anãs vermelhas podem emitir chamas que sopram para longe da atmosfera dos planetas em sua órbita, mas essa estrela hospedeira é calma e relativamente passiva. Teegarden B tem quase a mesma massa da Terra. Ele faz um círculo completo ao redor de sua estrela em cerca de 5 dias. Sim, você acertou. Um ano no Teegarden B é menos de uma semana na Terra. Segurem os seus chapéus. O planeta potencialmente habitado mais distante é o Kepler 1638b. Ele está na constelação do Cisne, a quase 3.000 anos-luz de distância de nós. Ele pertence à classe das superterras, é 2 vezes mais largo e 4 vezes mais pesado que o nosso planeta natal. A gravidade sobre ele será muito mais forte. Mesmo um salto normal será muito mais difícil para você do que na Terra. Porém, se este planeta é realmente habitado, a vida local está acostumada a tais condições. LHS 1140b. Este planeta é muito rochoso e sólido. Embora seu tamanho seja apenas 40% maior que o da Terra, ele é 7 vezes mais massivo. Tem uma gravidade forte de 3,25 G. Para efeito de comparação, ao decolar em um avião, você experimenta uma sobrecarga de 1 G/2. Portanto, neste planeta você mal conseguiria ficar de pé. Por causa da sua grande massa, este planeta tem uma atmosfera mais densa, e por causa do efeito estufa, sua temperatura pode estar acima de 7 graus Celsius negativos, e ele gira em torno da sua estrela muito rapidamente, fazendo um círculo completo em apenas 24 dias. E agora vamos olhar para a constelação de Aquário. Aqui está uma anã ultrafria, TRAPPIST-1. Um pequeno planeta orbita em sua zona habitável, é 3 vezes mais leve que a Terra. Sua temperatura é semelhante à nossa, mas a gravidade tem apenas metade da força daqui. Mas ainda assim, nos sentiríamos confortáveis lá. Se lembra quando os humanos foram à Lua? Lá, a gravidade é de apenas 16% da que sentimos na Terra. É isso que faz os astronautas se moverem de forma tão engraçada. O Kepler 452b está em um sistema que lembra o nosso irmão mais velho. A estrela hospedeira é apenas 11% mais velha do que nosso Sol, e tem quase 2 bilhões de anos a mais. O exoplaneta em si tem 6,5 bilhões de anos, em comparação aos 4,5 bilhões da Terra. Mas esses irmãos estão muito distantes um do outro. Se você viajar na velocidade da espaçonave New Horizons, levará cerca de 26 milhões de anos para chegar lá. Portanto, leve um almoço reforçado. Este é o exoplaneta mais próximo de nós, Proxima Centauri b. Ele orbita a anã vermelha Proxima Centauri, que é a estrela mais próxima do Sol. Este planeta está a apenas 4,2 anos-luz de distância de nós. Seu tamanho e massa são muito semelhantes aos da Terra. Ele provavelmente tem uma estrutura gelada, como Netuno. Embora Proxima Centauri seja a estrela mais próxima depois do Sol, não podemos vê-la a olho nu, porque sua luz é muito fraca. Portanto, todos esses planetas, incluindo os 24 que os cientistas descobriram recentemente, estão na zona habitável de suas estrelas hospedeiras, e, em teoria, podemos colonizá-los e torná-los adequados para a vida humana no futuro. Mas aqui teremos que resolver um grande problema.
Até o exoplaneta mais próximo está muito longe para nós hoje. Nossos foguetes modernos podem voar a 5 vezes a velocidade do som. E mesmo nessas velocidades, levaremos mais de 100 mil anos para chegar à Próxima Centauri em um deles. Bom, precisamos encontrar algo um pouco mais rápido para viajar para uma nova casa em um desses exoplanetas. E talvez os cientistas já tenham a resposta. Dobra espacial. Esta é uma tecnologia que nos permitirá manipular o espaço e o tempo. Ela cria uma espécie de bolha em que as leis normais do movimento não funcionam. Assim, a espaçonave será capaz de exceder significativamente a velocidade da luz. E isso não é ficção científica. A humanidade já possui tal tecnologia, embora ainda apenas em teoria. Seu nome é propulsão de Alcubierre. E não, eu não inventei isso. Como nenhum objeto com massa pode viajar na velocidade da luz, precisamos fazer um truque. A espaçonave precisa se mover comprimindo o espaço à sua frente e expandindo-o atrás. Assim, não apenas a nave está se movendo, mas também o espaço-tempo dentro dessa bolha de dobra espacial. E a velocidade máxima pode ser 10 vezes a da luz. Mas para dobrar o espaço-tempo, a nave precisa ser incrivelmente grande. E para que ela funcione, precisaremos de uma quantidade de energia próxima à que todo o planeta Júpiter gera. Ainda assim, cálculos recentes do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA mostraram que o anel ao redor da nave, que deveria criar a chamada bolha de dobra, não deve ser perfeitamente redondo como se pensava antes. Pode ser mais em forma de rosquinha. Ah, rosquinhas! Isso simplificará muito o projeto e a construção, e tornará possível testar essa tecnologia em uma espaçonave do tamanho de uma sonda Voyager 1. Mesmo que ainda pareça impossível, os cientistas já estão dizendo que há esperança. E embora não saibamos qual tecnologia será usada, em 2069 a NASA planeja lançar sua primeira missão interestelar para explorar planetas potencialmente habitáveis fora do nosso sistema solar. Vários boatos dizem que a velocidade da luz pode ser alcançada com a tecnologia laser. Se a sonda for muito pequena, pode ser lançada para a estrela Alpha Centauri, quase a velocidade da luz. Existem também 2 outras alternativas para alimentar espaçonaves. Trata-se de energia nuclear e energia de colisões de matéria e antimatéria. Uau! No entanto, essas tecnologias ainda são um mistério para a humanidade. Bom, por enquanto. Fique ligado!